Bom dia, pessoal. Bem-vindos, pessoal, ao Python Brasil 2021. Eu sou a Clara, estou nervosa aqui me apresentar esse momento com vocês, nessa roda de conversa, uma roda de conversa sobre segurança da informação. E, bem, me descrevendo, né? Eu sou uma mulher branca, tô com fone de ouvido, mas eu tenho um cabelo curtinho aqui que tá escondido atrás do fone. E ao meu fundo tem uma parede branca e eu tô com a blusinha da comunidade do Pailheiros Manaus, coisa mais linda, é a minha blusa favorita. Desculpa, gente, das outras comunidades da gente, mas essa blusa é muito linda. Então, eu tenho alguns avisos antes da gente conversar, tá bom? Eu até anotei para não esquecer, então vou ler aqui a minha colinha. Queria agradecer em nome da organização do evento e também de todos os participantes a presença de vocês e aos nossos patrocinadores. Porque, pessoal, a gente pode participar do evento, ter toda a boa vontade do mundo, ter as comunidades, mas sem os patrocinadores a gente sabe que o evento não acontece, né? Afinal, temos custos, temos infraestrutura para manter. Então, vamos lá. A gente tem os patrocinadores Ouro, que é a Jus Brasil, a Luiza Labs e a Carta, o Prata, que é a Búzia, a Ebury e a Mercado Livre, e a Bronze da Ambev Tech. Valeu, galera. Mantenham-se como patrocinadores, vocês são sempre muito bem-vindos. E temos outros avisos da organização. Para quem estiver interessado nos tutoriais, as inscrições começam às 3 horas da tarde no canal do Discord. E a organização, eu acho que tem um QR Codezinho, né? Que é para a campanha de doação para a ONG. Eu acho que esse ano a gente está ajudando a Mães da Favela. Então, quem tiver interesse, por favor, né? Acesse o QR Code. Tá, na minha tela está aqui, né? Não sei onde é que está ao lado de vocês. Para doar. E é isso, vamos começar. Vou chamar os convidados, vou deixar eles se apresentarem. E quero que vocês curtam, interajam, por favor, façam perguntas. É a nossa roda de segurança da informação. Pelo menos é a primeira que eu estou participando. Eu não sei se o evento já teve outra. Mas é muito legal a gente estar falando desse assunto nesse momento, especialmente porque muitas pessoas têm participado, novas, né, no evento, então é sempre bom trazer essas novas pautas. A organização está me dizendo que tem outro aviso. A Assembleia Anual do Pailheiros Brasil, que acontecerá sábado, né, esse sábado, às 18h15, no Discord do evento. Valeu, avisei, hein? E vamos chamar, né? Vou chamar a galerinha que vai participar junto comigo aqui. É a Cris, a Yara, a Gabi e o Kardec. Eu vou botar eles para se apresentarem nessa ordem para vocês, porque eu não estou apta a apresentar eles, porque o currículo é muito lindo. Mas falando de mim, né, porque eu fui chamada, vou começar por mim. Bem, eu sou a Clara. Para quem me conhece, eu já sou ativa nas comunidades, organização, gerenciamento e etc. Mas eu também trabalho na área de infraestrutura, analista de infraestrutura, com essa pontinha em segurança, né? Hoje em dia eu trabalho mais ativamente com cibersegurança em cloud, mas eu sempre estive fazendo essa ponta em infraestrutura, ambientes de segurança e pautas de segurança. É tanto que eu já fiz, inclusive, mini cursos e fiz algumas oficinas para crianças para ensinar criptografia. Então, assim, eu acho que esse tema deve ser abordado para todas as idades e a todos os perfis, o que casa muito com o evento, né? E a gente trazendo isso para o nosso dia a dia, trazendo essas pessoas que têm vivências diferentes na área, é uma forma da gente compartilhar um pouco desse conhecimento. Ninguém aqui está escrevendo nada em pedra, mas o que a gente tem a trazer é um pouco da experiência para pautar esses assuntos. A gente vai trazer 2 assuntos principais aqui, que eu vou trazer para vocês terem noção. Que é o tema da primeira hora do evento, que a gente vai trazer o uso das redes sociais na pandemia, a cultura do ódio, o controle parental e segurança das crianças. Então, a gente quer abordar bastante esse perfil nesse primeiro momento. E o segundo momento, que é a segurança da informação no mercado de trabalho e na educação. Como começar na área? Porque isso ainda é uma pauta muito pedida pela galera. A galera quer começar, não sabe por onde. E eu acho que a gente tem bons perfis aqui para dar alguns nortes para a galera. E é isso, vou deixar o pessoal se apresentar, repetindo a ordem: Cris, Yara, Gabi e Kardec. Faz teu nome, Cris. Bom dia a todos e todas, né? Assim, é uma honra para mim estar aqui. Obrigada, Clara, pelo convite.
Então, sim, antes de falar sobre minha parte profissional, né, vou fazer também igual a Clara, né, vou me apresentar fisicamente. Então, eu sou uma mulher branca, meu cabelo é castanho escuro, com as pontas mais claras, eu tenho olhos castanhos escuros também, uso óculos, tô com uma camiseta preta da H2HC escrito Hacker Hackeia. Aqui atrás de mim eu tenho uma parede com alguns quadros, que são quadros que eu montei de quebra-cabeça durante a quarentena. Tem uma impressora 3D e uma estante de livros. E aí, junto comigo, tem também assim, uma plateia, né? Eu tenho alguns bonequinhos aqui para assistirem também com a gente essa roda de conversa, né? E agora, falando um pouco sobre o meu currículo, né? Eu sou professora já tem mais ou menos uns 13 anos. Aí, assim, o pessoal assim, nossa, mas você tem cara de novinha, então as aparências enganam, minha genética é boa. Então, assim, fica outra dica, né? Então, eu sou formada em rede de comunicação, depois eu fiz o mestrado em engenharia elétrica e de computação. Na época da graduação e do mestrado, eu trabalhei com redes, assim, análise de desempenho de redes. Quando eu me tornei professora, eu comecei a pesquisar sobre a parte de segurança, assim, não que eu não pesquisasse, mas eu já, antes era algo assim que eu fazia mais por curiosidade. E aí, a partir do momento em que eu comecei na academia, eu comecei também a pesquisar mais sobre essa área. E aí, um dos focos assim, de pesquisa que eu tenho hoje é em segurança em internet das coisas, principalmente em brinquedos. Que depois que você vira tia, você começa a se preocupar um pouco mais com as crianças, né? Com o que você dá de presente para que elas, né, brinquem, né, e se desenvolvam. Lá no IFG, eu faço parte do Polo de Inovação Embrap, que tem como foco a pesquisa, né, em eficiência energética, e também faço parte da coordenação do eixo de Design Factory do CityLab IFG, que também assim, que é um laboratório bem interessante. A gente tem uma série de equipamentos, né, para prototipagem. Então, a gente tem 2 laboratórios. A gente tem um laboratório de prototipagem e o laboratório IFMaker, que foi um projeto que foi submetido junto a edital do MEC CETEC. Inclusive, assim, provavelmente em algumas regiões aí, como foi um edital nacional, provavelmente alguns institutos federais aí do país também estão nesse projeto do IFMaker. Mas desde 2013 eu tenho um laboratório de robótica onde nós temos o foco no ensino de robótica e tecnologias livres para meninas. Então, a gente trabalha com esse foco ensinando, né, robótica, programação para meninos, né? E também faço parte de outros laboratórios de robótica do IFG, como o Gimbot. Aí, assim, se vocês puderem, sigam aí o Metabotics, que é o laboratório onde eu dedico mais esforços, tá? E acho que é isso. Como entrar aqui depois da Cristiane, né? Tá difícil se apresentar. Bom dia, gente. Assim como as minhas colegas, eu vou iniciar me apresentando pela minha forma física. Meu nome é Yara, eu sou uma mulher negra de cabelos crespos. Estou com meu cabelo preso, usando uma roupa de frio vermelha. Atrás de mim eu tenho a visão de uma parede branca e um pedacinho de uma parede de uma sala que tem uma janela. Eu trabalho com segurança da informação há cerca de 3 anos. Minha formação é segurança mesmo. Eu sou fatecana de sofrimento e de alma, pois a faculdade pública se paga com a alma. Atuei cerca de 1 ano e meio com segurança e privacidade na KPMG e hoje eu tenho cuidado de gestão de acesso e compliance. Trabalho com comunidade, eu exerci mais na RoadSec, foi onde eu tive o primeiro vínculo com as comunidades e, inclusive, eu costumo brincar que o evento salvou a minha carreira, porque quando você está dentro da sala de aula e se preparando só para mercado, você tem uma visão limitada da possibilidade de atuação e quando você encontra quem trabalha de verdade com isso e outros modos que você pode aplicar esse conhecimento, talvez você se encontre de uma melhor forma.
Então, a gente vai falar sobre isso na segunda hora, mas isso é uma dica. Procure as pessoas que estão na comunidade, elas são mais abertas a quem não sabe e podem te explicar com maior facilidade coisas que você precisa entender. Hoje, como eu falei, eu trabalho com gestão de acesso e compliance e voltado para a conscientização, eu fiz uma cartilha de uso, armazenamento seguro de dados pessoais, voltadas para jovens, foi meu trabalho de conclusão de curso, e foi focado em privacidade de pessoas, porque eu já atuava com privacidade para o mercado, né? Como as empresas estarem compliance para LGPD, então eu resolvi fazer como as pessoas poderiam se proteger, né, do âmbito de privacidade. E é isso. Não tem um currículo tão extenso, mas é isso. Agora é minha vez. Eu sou a Gabi e eu também vou começar me apresentando. Eu sou uma mulher branca, cabelos longos. Atrás de mim tem uma parede branca e eu tô de blusa também, manga comprida azul escura. Bem, eu não chego perto da crise, também eu fui para o caminho oposto assim, ao da Yara. Eu comecei com os sistemas da informação e agora eu estou fazendo engenharia da computação. E no mercado de trabalho eu comecei eu tenho 27. Então eu comecei quando eu tinha 18, mas eu já estava na faculdade quando eu era menor de idade, então eu já estava atrasada dos meus colegas de turma, assim. Então eu só comecei, e aí eu fui por um outro caminho, porque eu tive contato com gente muito boa da área de segurança logo que eu tinha 18 anos, em Brasília. Foi onde eu conheci, inclusive, o DMR, a gente trabalhou na mesma empresa. Só que eu já apanhei muito. Então, a última coisa que eu queria era comunidades, era estar no meio do bolo. Eu só queria não aparecer, mas muito apaixonada por tecnologia, eu fui para... Continuei trabalhando, só que era isso. Eu não queria que ninguém nem soubesse que eu existo, porque quanto menos você aparece, mais protegida eu me sentia. E conforme as coisas foram acontecendo, eu acabei também entrando em eventos muito também por indicação dele, porque eu acabei capotando o carro, estando mal e estava meio doida. Ele falou: Gabi, você precisa encontrar gente da área. E como não era uma realidade eu trabalhar, porque eu estava em recuperação, eventos foram a saída. E aí acabou que eu voltei para a área. Por causa disso, eu conheci uma colega de área que tinha um projeto muito voltado à educação para crianças, só que ele ia de encontro contra a empresa que eu trabalhava, então não dava para eu mexer nisso. Eu tenho um irmão, 11 anos mais novo que eu, e ele começou a usar a internet na época que eu estava mais bitolada assim, da segurança, então a gente sempre sabe, eu acho que todo mundo que trabalha com internet sabe que é perigoso para a criança, mas também não é uma briga que ninguém quer comprar, porque eu acho que a gente entende que é uma puta briga, porque, enfim, são muitas situações, são muitas mesmo, e é difícil, é realmente difícil trabalhar com isso e desafiador, porque são muitas questões, dos pais, do filho, psicológicas, de direito. Então, para você entrar nisso, realmente você precisa estudar muito, direcionado e específico para isso. E eu sou uma pessoa difícil, como vocês já perceberam, então quando eu decidi trabalhar com isso foi porque realmente eu estava cansada na área, e aí eu falei, vou fazer um negócio que eu gosto, que eu acho que vale a pena, e eu não imaginei que eu fosse gostar tanto. Então eu acabei discordando mesmo de como era a abordagem da moça que teve a ideia original, e aí eu decidi seguir com a Proteca, que é a minha empresa, e está acontecendo. Então, eu acho que é por isso, inclusive, que eu estou aqui. É isso. Bom dia, pessoal. Sou Allan Kardec. E aí, acho que o meu de história, assim, vai mais perto. Antes de me apresentar, né? Sou homem, moreno, tenho barba. No meu cenário, atrás de mim, tá uma parede
em curva assim no meu quarto com LED azul. Tá passando alguns livros e um quadro ali, mas tá escuro, então não dá pra ver. É, sou Allan Kardec, tenho 25 anos. Ah, se for fazer uma comparação, assim, minha história vai mais perto da Clara, até porque foi uma das pessoas que me empurrou para a área de segurança, assim, foi no empurrão. E a Yara, mas, assim, tirando a crise, assim, eu já tive contato aqui com o pessoal, tanto por comunidade como evento, e trabalhei junto já com a Gabi. É, hoje sou analista de cibersegurança na área de segurança ofensiva. Ah, vai fazer mais ou menos 2 anos que eu tô, 1 ano, 2 anos que eu tô na área de segurança ofensiva mesmo. Meus focos de estudo sempre foram em segurança ofensiva, mas voltados para redes e, enfim, alguns tipos de análise de malware, enfim. Atualmente estou me graduando em Ciências da Computação. Sou formado em Informática pelo IF, com foco em redes também. Concordo com a Yara que faculdade pública você paga com a alma. E nesse momento estou voltado mais para estudos em simulação adversária e ataques de grupos APT. Então meu currículo não é tão grande assim não, pessoal. Eu só vejo humildade nesse povo. Sei não, viu? Gente, como vocês podem ver, né? Currículos e mais currículos. Todo mundo tá aqui, na verdade, por ser. Não vou esconder de ninguém, é uma inspiração minha. Então, vocês são a minha inspiração, gente. Por isso vocês foram convidados. Parabéns pelo trabalho de vocês. E vamos junto, né? Vamos começar o nosso roteiro, que eu acho que a gente tem muita coisa para discutir. O primeiro ponto que a gente criou, né, que a gente separou para aqui, é o tópico de aumento do consumo das redes sociais e o compartilhamento de informações pessoais. Eu acho que, assim, é um tópico muito abrangente, mas eu queria trazer um pouco, tanto para a comunidade, quanto para a gente discutir como é que a gente pode tratar isso, né? Está sendo feito errado? A galera tá fazendo sem conscientização? Tem como se proteger? Então, eu queria que vocês dessem um pouquinho dessa opinião de vocês, tanto profissional como pessoal, como vocês estão vendo esse aumento de consumo. Eu sei que a Gabi já tem muita pauta sobre isso, voltada especialmente a famílias, né? Então, assim, a sua opinião, a gente já tem aí vários materiais. Mas, por favor, compartilhe, né, para quem estiver interessado. Mas eu acho que a gente também pode ver das nossas próprias redes, né? O que é que nossas pessoas mais próximas estão fazendo? Será que elas estão utilizando mais? Elas estão compartilhando mais informações pessoais? A pandemia estava aí, estava todo mundo em casa. Será que todo mundo saiu postando o dia a dia? Como é que vocês viram isso? Acho que eu vou seguir a mesma sequência, né? Mas quem quiser falar, só tirar o microfone. A gente não precisa também fazer uma coisa muito robotizada. Mas, por favor, compartilhe um pouco do que é que vocês estão vendo por aí. Eu acho que eu prefiro falar por último, porque eu tive que realmente analisar devido ao trabalho. Não, porque assim, quando a gente vai resolver um problema, você precisa entender o problema. Então, eu realmente tive que analisar e estudar muito. Então, eu acho que eu prefiro ver as percepções de vocês, Kardec tá rindo. As percepções de vocês, até para a gente dialogar como eu percebi e como eu acho que pode ser uma solução, sabe? Eu vou me atirar no penhasco logo. Que é isso, gente? Porque assim, eu acompanhava o que, tipo assim, fazia muita validação das coisas com a Gabi, porque eu via as coisas meio erradas, eu mandava pra ela, por isso que eu tava rindo. Mas, do ponto de vista, assim, ofensivo, né? Principalmente quando você olha, a gente tem na verdade, não existe conscientização quando você parte para redes sociais, né? Tem o usuário que finge que leu, tem a pessoa lá que eu nunca entendi, na verdade, porque eu converso com várias pessoas que são influencers e tal, eles estão começando a levar isso mais a sério agora, mas que você se percebe que você fala assim, não vou ligar para isso porque minha vida é um livro aberto, ou alguma coisa do tipo, e aí olha para aquilo e tipo não dá a devida atenção, né, para ela.
Só que assim, quando você parte para um lado mais ofensivo, e aí que tá, que é onde fica mais difícil de conscientizar, porque parecem umas coisas meio impossíveis, mas que não são. E aí você pega de casos bem mais que parecem coisa de filme e casos que são comunzinhos assim. Exemplo, hoje até as empresas, e aí acho que a Yara vai poder me complementar melhor, quando você parte para essa área, as empresas já pensam nesse comportamento do usuário. Como? Hoje em dia você pega instituições que trabalham com login senha, por exemplo, e que tem uma área de fraudes bem definida, a primeira coisa que eles levantam e as informações vazadas dos nossos usuários. Porque é muito comum hoje em dia, já de tanto vazamento que já teve, acho que todo mundo aqui tem dado vazado. E aí nossos dados já estão na internet. E aí, quando a gente vai conversar na criação de um sistema, né? A primeira coisa que a gente fala, não, mas e os dados vazados? Então, né, pessoal, vamos ter que lidar com isso aqui. Mas por quê? Porque o usuário comum, ele não tem noção de que isso existe, sabe? De que os dados dele já foram vazados e do que dá para fazer com esses dados. Exemplo, hoje em dia, para você trocar a senha de algum sistema, tem serviços que só você ligar para o Service Desk com o CPF da pessoa, você já troca a senha. Às vezes nem mente, você nem precisa confirmar o CPF, sabe? Você confirma, sei lá, qualquer coisa se passando por ela que passa. Então, existe uma necessidade muito grande e eu vejo que as pessoas não ligam para isso, mas que ao lado contrário, todo mundo que vem, assim, indo mais pro hack mesmo, o pessoal cybercrime mesmo, eles olham para isso sim. Existe uma grande venda de dados, sim, então teve um vazamento assim, mais comum, que foi aquela vazamento de mais de 200 milhões de dados do Serasa, que acho que todo mundo saiu ali. Aí tinha fotos e tinha documentação. Então, isso quando chega na mão de grupos de cybercriminosos, cara, isso é uma festa. Porque o que dá para fazer com esses dados, assim, não necessariamente que vá atingir o usuário de forma direta, mas, exemplo, pode até chegar atingindo de maneira, como eu posso falar, sem ela saber e do nada tá lá. Acho que a Gabi até postou Neném. um neném que Tava com o nome mal sujo. nasceu já tava com débito no Serasa, assim, tava devendo, né? Já era devedor. Então, as pessoas não têm muita noção, não existe uma conscientização em massa para isso, e assim, você tira pela quantidade de vagas que existe em segurança, que a gente também não tem mão de obra e profissionais para estar conscientizando todo mundo. Até porque acho que a maioria dos profissionais atualmente se preocupam mais com o produto ou com a empresa, e as comunidades que se preocupam mais em conscientizar, na verdade, estão querendo conscientizar outras pessoas e acabam não chegando nos usuários comuns, né? Porque é um material mais técnico. Então, acho que do lado assim, mais comunidade, acho que ainda precisa de um pouco mais de esforço. Eu vou complementar aqui o que o Kardec falou a respeito do uso das redes sociais pelas empresas, já esperando esse perfil comportamental. Muitos clientes de varejo, eles usam as redes sociais, assim como o próprio site, com coleta de cookies. O que é o bendito cookie que você aceita lá e muitas vezes você não. Estamos coletando cookies, né? Aceite para continuar. Nada mais do que registros do seu comportamento, de como você navega, coleta de geolocalização, tudo isso para um perfilamento do público, né? Então, quando você olha enquanto consultoria como eu era, o que a gente pode fazer para ajudar a sociedade, mesmo estando trabalhando para a empresa? Fazer o melhor esforço possível para que essas pessoas cumpram com uma política de privacidade adequada e se adequem à LGPD. Então, estou coletando geolocalização, mas vamos restringir que seja ao CEP, vamos deixar esses dados mais anonimizados da forma possível e que não seja granular ao ponto de eu chegar no endereço da Gabriela, né? Então, esse tipo de comportamento. Do ponto de vista de usuária, eu vou falar uma coisa bem... Eu tenho muito receio de quem me segue. Eu e Yara, eu tenho um perfil fechado.
Sempre que eu participo de evento, bate 30, 32 novas pessoas querendo seguir, eu entro muito em pânico, tipo, não vou deixar seguir. Por quê? Vou dar aqui um exemplo, eu vou dar aqui um depoimento besta. Eu mantenho um ótimo vínculo, assim como o pessoal da empresa que eu estou agora, eu mantenho um ótimo vínculo com o pessoal da empresa anterior que eu estava. E eu gosto muito de aniversário, eu gosto de mandar bolo de aniversário. Nenhum dos meus colegas que eu mandei bolo nunca me passaram o endereço deles. Eu stalkeei a rede social deles, cheguei nos comentários, nos amigos mais ativos de comentários, chamei no direct ou na mensagem do Facebook, falei que era da empresa, que sabia o aniversário, queria mandar bolo, e chegou um bolo na casa da pessoa. Nenhum me passou o endereço dele. Nenhum me passou o endereço deles. Tipo, então, se eu, para mandar um bolo, consigo fazer isso, o que uma outra pessoa consegue fazer? Chegar ao endereço. Eu poderia ter mandado docinhos envenenados para meus colegas de trabalho. Entendeu? Então, Esses dias eu vi um cara que foi envenenado. Eu fiquei pela tipo, ex-namorada. Exatamente. Na véspera do casamento, pela ex-namorada. Então, eu tô na questão de compartilhamento dos dados, eu vi a Clara falando, as pessoas estão em casa, estão compartilhando mais do dia a dia, com certeza. O bolo que eu estou fazendo, com quem eu vi, quem eu não vi na pandemia, furei a quarentena, não furei a quarentena. Talvez eu não seja o melhor exemplo de pessoa do que compartilha na rede social, porque eu compartilho bastante. Agora, se é para dar uma... Mas isso é fechado. Agora, se é para dar uma dica do ponto de vista de segurança, eu vou falar o que eu faço, tá? Eu mantenho fechado o meu Instagram, eu costumo usar cofre de senha, eu faço uma revisão periódica de quem eu estou seguindo e de quem está me seguindo, onde que está rodando aquela informação. Não aceito ninguém que eu não conheço, não adianta, não conheço você, não tem o que você vê no meu Instagram, e com frequência eu me stalkeio para ver que tipo de informação eu estou permitindo que as pessoas tenham acesso. Com frequência eu me stalkeio. Porque eu faço isso no perfil dos outros e consigo as informações. Então, o que eu estou passando para frente? Entendeu? Eu quero, inclusive, parabenizar aqui a minha amiga Emily, que foi a pessoa mais difícil de stalkear, e eu nunca cheguei no endereço dela para mandar o bendito do bolo. Eu tive que pedir para uma pessoa que tinha o cadastro e tal. Eu tive que avisar para ela que queria mandar o bolo, praticamente. Então, parabéns para minha amiga Emily, que posta basicamente foto de comida e de paisagens no Instagram. Parabéns, Emily, seu Instagram é seguro. É isso aí. Eu queria muito ouvir sua opinião depois de você comentou sobre sua base de pesquisa, porque eu fico pensando, quem estuda, né, especialmente para e também para a Cris, que tem sobrinhos, né, Cris? Quem estuda essas coisas, eu fico pensando como não fica paranoica no dia a dia, nas próprias redes, né? Fulano de tal, meu Deus, olha o que fulano de tal tá botando na rede social. Eita, coisinha, postou a foto do menino com a farda. Eu fico pensando, gente, deve ser um surto diário, porque não tem como você deixar passar, né? E aí eu já dou gancho para você, Cris. Como é isso? Gente, assim, eu quase me identifiquei com a Yara, porque, assim, com relação à rede social também, eu sou bem paranoica. Inclusive, assim, vários alunos, eles ficam tentando me adicionar nas redes sociais e eu não aceito nenhum. Porque, assim, né, tem que delimitar, assim, os limites. Então, assim, o meu Twitter, ele é aberto, mas no Twitter, o que eu faço? Eu compartilho notícias e compartilho eventos. Então, meu Facebook, meu Instagram, assim, eu tenho poucos conhecidos também, porque, assim, né, tem gente, assim, que eu fico de cara, porque, assim, tem lá milhões de amigos, eu falo assim, eu não tenho tanto amigo assim. Então, assim, eu filtro bastante com relação a quem eu sigo e quem está me seguindo. Então, às vezes, tem até conhecidos de eventos que me adicionam e eu não, assim, não respondo com a solicitação, né? Mas essa questão, assim, com a pandemia, as pessoas elas tinham mais tempo livre, né? Então, começaram a compartilhar umas coisas, assim, que eu olhava assim, gente, para que tá ficando feio, né? Que, assim, tá demais. E uma coisa, assim, que me deixa bem chocada, assim,
é que toda rede social, quando você vai criar, ela tem uma limitação com relação à idade. E as pessoas, elas burlam essa limitação para poder, né, criar o perfil para a criança. A criança nem nasceu e já tem um perfil na rede social, né? Que é para guardar, né, aquele... Eu não acho que eles pensam que é para guardar o arroba, não. Não, mas também. Mas, sei lá, né? Mas, e aí, assim, você vê que compartilha uma série de coisas, assim, que... por mais, assim, que a gente pense assim, não, mas o mundo não é cruel, ele é cruel, sim, tem muita gente má nesse mundo. E eu vejo, principalmente, a questão, assim, que as crianças, elas estão perdendo a infância. Porque você vê que eles estão cada vez mais na internet, estão cada vez mais utilizando redes sociais, compartilhando informações, assim, meio que absurdas, tendo acesso a informações absurdas. Por mais, assim, que você fale, não, mas ele está acessando o YouTube Kids. Mas tem muita coisa que que o pessoal coloca lá como sendo um vídeo para criança que não é para criança. Então, a gente teve aí alguns casos aí da baleia azul, aí teve um outro vídeo que tinha também assim, algumas imagens fortes no meio do vídeo, então que o pessoal colocava como mensagens subliminares, né, nesses vídeos, então assim, é uma preocupação muito grande. E assim, é uma facilidade muito, muito grande que as crianças elas têm de acessar essas informações. Uma coisa engraçada, eu assisti uma palestra da Diana da Franzininho antes de ontem, na Latinoair, e que ela traz um dado interessante sobre a questão da utilização das crianças utilização dos equipamentos eletrônicos pelas crianças, né? E aí, hoje em dia, a criança ela não sabe amarrar um cadarço, mas ela sabe pular os anúncios do YouTube. Sabe, quando chega uma notificação... Sim, meu sobrinho, quando chega uma notificação, às vezes ele está no meu celular, ele sobe a notificação. Meu sobrinho, ele fez 3 anos agora. E aí, uma das coisas assim, que a gente fez agora para o aniversário dele, é que, como ele já estava ficando assim, um mini viciado assim, em internet e tecnologia, eu criei um brinquedo para ele, assim, uma buzzy board. E aí eu coloquei uma série de coisas para que ele ficasse mais ligado àquela board, né? Para que ele assim, desligasse um pouco da questão dos eletrônicos. E não é só assim na minha família, assim, na minha casa, propriamente dito. Né? Se eu abrir minhas redes sociais, é o que tem de gente que, quando voltaram às aulas, começaram a tirar foto das crianças com uniforme, mostrando, olha, minha filha, meu filho voltou a estudar. E aí tirando foto com os amiguinhos. E aí uma coisa assim também que me preocupa é que eu tenho muito amigo que não tem rede social. Mas quando eu tiro uma foto e compartilho, eu estou compartilhando uma informação que nem era minha, porque a pessoa ela tem o direito de não querer, né, de não ter rede social. Mas, assim, a criança, às vezes a criança ela não tem a rede social, eu tiro uma foto com ela, compartilho nas redes sociais e, assim, às vezes sem a própria mãe da criança saber. E aí tem alguma informação informação do uniforme da escola e, assim, pode ser passivo assim de meu perfil está aberto, eu posso dar mais munição, né, para essas pessoas assim que têm más intenções, né? Então eu acho bem complicado essa questão assim de você utilizar bastante as redes sociais e utilizar de maneira desordenada. Porque assim usar a rede social tudo bem. Hoje em dia a gente teve assim que migrar todo mundo para o ambiente remoto. Então, as escolas, todo mundo teve que se adaptar, teve que ir para o ambiente remoto. As pessoas, às vezes, não tinham estrutura para dar aula remota, mas teve que assim, se virar, né, de uma hora para outra. As crianças, elas, às vezes, não tinham tanto acesso à internet, ao computador, mas se viram obrigadas também a acessar as redes por causa das aulas. Então, minha criança, meu filho não tinha uma rede social, mas muitas escolas estavam dando aula utilizando
as plataformas das redes sociais. Então, às vezes, assim, a pessoa até criou não porque quis, porque foi obrigado a criar, assim, para que a criança tivesse acesso às aulas. Mas, assim, você pode usar a tecnologia, mas você tem que usar a tecnologia de maneira consciente, de maneira a seu favor, né? Principalmente não propagando informações mentirosas, né, fake news e propagando ódio. Inclusive, na pandemia, eu acabei entrando num núcleo de pesquisa que ele trabalha com essa parte de desinformação. Então, a gente tem um núcleo de pesquisa para trabalhar em como você, não evitar, mas pelo menos minimizar os impactos dessas fake news que estão sendo propagadas aí no dia a dia. Cris, tem como compartilhar algum artigo, alguma coisa que vocês tenham produzido a respeito disso? Porque eu acho muito importante a respeito da desinformação, principalmente o impacto que a gente teve das fake news na contenção da pandemia. Muita gente morrendo por conta de fake news. A gente tem alguns materiais de estudo, né? A gente ainda não produziu nada porque a gente começou também esse ano, né? Mas aí o material que eu tiver, eu passo para vocês. Muito bom, obrigada. Vou deixar no ar aí só pra galera ficar mais paranoica, que existem ferramentas que elas fazem baseado nas suas redes sociais, ele cria todo um mapa por onde você tá andando, tá, pessoal? Só pra vocês ficarem assim, paranoicos, então é isso. Gabi, para você falar sua opinião e tal, eu ainda vou deixar você com uma provocação para construir o caos. Você acha que a grande maioria do que a gente comentou aqui e das pessoas que você acompanha está tentando se blindar das redes sociais ou se conscientizar? Vou deixar essa com você. Tá. Desafio, hein? Eu vou começar assim. A Yara e o Kardec, eles me conheceram antes de ter que expor meu trabalho nas redes sociais. Então, eles sabem que realmente não tinha grandes coisas. Eu acho que eu postava uma vez por ano. Alguma coisa muito marcante ali no ano, e era isso. E foi uma construção também para mim entender que eu precisava aparecer. Porque, por exemplo, hoje... Vamos lá, vou voltar então. Quando tinha a ideia do Tech Kids, que era uma questão de conscientização para com foco na proteção da criança e do adolescente na internet, são muitos problemas. E aí você precisa escolher onde você vai atuar diretamente. Dentro do que eu olhei, para mim, quem que fala direto com a criança e adolescente todo santo dia? Os pais irresponsáveis. Então, hoje, as minhas clientes, em grande maioria, são mães. E elas entendem... Porque, assim, a mãe, ela entende que ela não... Quando ela tem um filho, assim, isso ficou muito claro para mim. Ela entende que ela não sabe de nada e que ela precisa aprender para educar essa criança não ser tão traumatizada quanto ela. Então, é muito mais fácil você educar uma mãe, que ela já entende que ela já quer aprender, ela já quer não errar com a criança dela, entendeu? E tanto que eu não falo que a Protec é uma empresa de conscientização, porque ninguém sabe o que é conscientização. Então, se eu falar, não, é uma empresa de awareness, o que é awareness? Então, eu tenho o trabalho de explicar o que é, entende? E eu quero me poupar esse trabalho. Tanto que qualquer um que for no meu perfil tá lá, educação e segurança digital. Então, eu tentei quebrar para a gente voltar nessa questão de que é uma educação ali que ninguém teve, nem a gente teve. E aí vocês até em algum momento falaram assim, não tem como ficar paranoico e tal. Eu tive a fase da paranoia, só que eu acho que quanto mais informação você tem, quanto mais habilidade também de resolver um problema você tem, mais seguro você fica. Então, conforme você... Por exemplo, hoje eu compartilho muito. Hoje... E é uma questão assim, às vezes... Não é porque eu estou compartilhando porque eu quero. Os meninos me conhecem, eles sabem que eu realmente posso viver sem isso. Mas às vezes eu estou compartilhando porque a mãe, para ela confiar em mim, ela precisa entender que eu não sou uma pessoa louca. Então eu preciso mostrar que eu como salada. Eu tenho uma mãe que ela gosta de mim porque ela lembra de mim quando ela tá andando e ela vê couve. E aí ela me manda. Entendeu? Mas você precisa...
E aí a gente volta até nas relações humanas para criar uma relação de confiança para a mãe falar, nossa, eu confio em você. As minhas tecnologias que têm acesso a tudo da minha vida, da minha família, da minha rotina, dos nossos hábitos, mas aí eu realmente precisei entender que eu precisava compartilhar a ponto delas também terem essa relação de confiança comigo, entendeu? Então são muitas questões. E aí quando a gente fala de rede social, a gente lembra que ninguém teve educação para tecnologia. Então a Clara estava falando assim, Python não é só para quem programa em Python. A gente usa internet, a gente usa pelo menos aí uns 15 anos, a gente usa computador, tecnologia há pelo menos uns 15 anos e ninguém parou para aprender de fato sobre tecnologia. Não é só habilidade de usar e arrastar a notificação, não. Teve um caso que eu compartilhei do Kardec que estava aqui em casa e aí acabou caindo num golpe e todo mundo... Tem mãe que eu falo para ele que até hoje lembra do dia que eu compartilhei que ele caiu num golpe e elas se sentem menos burras porque um cara de segurança também caiu no golpe. Então elas falam, nossa, todo mundo cai no golpe mesmo, eu não sou o pior ser humano da tecnologia porque eu caio em golpes. Então, eu acho que a gente primeiro precisa ver essa aproximação de entender que não é porque a gente usa que a gente sabe, que a gente precisa estudar sobre isso. E aí, quando a gente fala de rede social, como ninguém estudou sobre isso, aí ninguém sabe os riscos, e aí todo mundo compartilha muito. Então, eu tô aqui em casa, vocês falaram da criança indo na escola. Pela posição do sol na foto, a gente consegue saber se a criança estuda de manhã ou de tarde, se essa foto foi tirada de manhã ou de tarde. Então, dependendo, gente, tem doido para tudo. Tem gente ótima, mas tem doido. Tem doido assim, com força. Então, se a pessoa tiver vontade, ela vai descobrir onde está o seu filho, que horas ele estuda, como tirar ele da escola, como já aconteceu, entendeu? Só que é isso, a gente precisa começar a sinalizar os riscos, a gente que é da área, a gente precisa começar a falar mais, e aí, essa questão, voltando à questão da paranoia, a gente precisa se expor, porque senão acontece como acontece com as fake news. Eu tive ano passado, uma formação da SaferNet, que é uma organização, né, também de segurança aqui, digital do nosso país, e eles fizeram um encontro sobre fake news, e a jornalista que estava falando, ela falou assim, foi tão difícil, era tão difícil, a gente respeitava tanto o jornalista, ele era tanto uma figura de confiança, porque não era todo mundo que era jornalista, então, tanto que foi daí que surgiu aquele meme de citar na internet é verdade, porque, teoricamente, se saiu lá, é porque alguém verificou, alguém foi ver, e aí a gente confiava, de fato, que aquilo ali era verdade. Só que foi tão difícil, ninguém entendia como uma notícia era pesquisada, era verificada para ir para a internet, e de repente todo mundo tinha liberdade de expressão na internet, todo mundo podia falar qualquer coisa, que todo mundo ia acreditar, que virou esse pânico, porque hoje ninguém sabe em quem confiar. E eu, no momento que ela falou isso, eu acho que foi quando eu percebi que a gente enquanto profissional de segurança, precisa aparecer, porque senão não vai ter em quem as pessoas confiarem. Realmente vai sair um meme dizendo que o Mark tropeçou nos cabos e foi por isso que o WhatsApp caiu, que as pessoas vão acreditar, entendeu? Então a gente precisa começar a explicar para elas começarem a entender, sabe? E aí é muito do nosso trabalho. Gabi, eu quero fazer um adendo aqui, que você falou que é muito melhor conscientizar, é muito mais fácil conscientizar as mães, né? Educar as mães. Todas as minhas amigas, meus amigos que falam, meu filho tá vendo muito tela, aprendeu alguma coisa, eu falo, cara, eu tenho uma amiga que ela faz um trabalho de educação e basicamente os meus amigos que têm filhos, eles te seguem já. Quando libera o uso da tela, eles já vão te seguir, aí vira e mexe, manda um conteúdo que você fez, porque realmente... E eu uso as suas dicas para os meus sobrinhos. Cara, mas... Desculpa até te interromper. Eu acho que o maior erro que a gente tem é também achar que o que eu falo é só para criança, porque assim, eu uso isso para outras pessoas. Então, esse dia chegou um cara e falou assim: eu queria ele, sei lá, chefão de alguma empresa aí de tecnologia, só sei que eu realmente não tive tempo para ele. E aí eu falei, assiste essas aulas aqui. E aí, às vezes, o preconceito de achar que é uma aula para criança faz com que ele, por exemplo, não aprenda. Eu tenho uma aula só sobre privacidade, e a gente fala, por exemplo, de privacidade, ninguém sabe o que é privacidade de real. E aí, como que eu vou transferir uma coisa que eu não entendo o que é para a internet?
Então, assim, a gente precisa voltar nos conceitos, entender como se aplica na nossa vida e direcionar para o nosso uso online, sabe? E isso pode nos proteger e prevenir um monte de coisa que já está acontecendo. E aí entra, assim, junta tudo isso, e deu cair num golpe, foi muito legal. Obrigado, Gabi, por estar do meu lado, ficou muito mais engraçado com você ao meu lado. Quando que você pega assim, as pessoas têm essa não educação sobre o que seria, né? Como lidar, porque depois que a Gabi postou, veio muita gente perguntar. E aí, deu certo? Resolveu? E tipo, cara, assim, eu consegui resolver um negócio muito rápido, graças ao marido dela, da Gabi, e também eu, que já tinha contato com algumas pessoas. Mas, cara, a gente ficou se perguntando, imagina pra uma pessoa que cai num golpe e, tipo assim, ela fica, e agora? E aí não existe um guia na internet, cair num golpe, o que é que eu devo fazer? Até porque golpes, eles surgem... Nossa, eu vou fazer esse guia, pera. E existe tipo assim, todo dia cai um golpe novo. Tava até comentando aqui agora. Tem gente que não sabe distinguir se aquele perfil no WhatsApp que tá falando com ela é tipo do próprio filho, ou do pai, ou de um familiar, porque tipo, já ele tá tendo muito esse golpe, né? E aí volta pro ponto lá do início da, da conversa, que é como as redes sociais influem nisso, e aí já fala sobre tudo que a gente conversou, porque assim, uma mentira contada por uma pessoa, há o benefício ainda da dúvida, né? Mas quando ela começa a ser compartilhada, a mentira vira uma verdade, assim, a galera começa a acreditar. E nisso você vê o poder tipo assim, o poder da influência, né? Eu tava, tipo, eu vou comentar porque eu fiquei realmente em choque desse caso. Mas eu tava, antes de ontem, na verdade, olhando, um amigo meu mandou um videozinho pra mim, tipo, de um TikTok e tal. E era uma criança, assim, você via nitidamente que era criança. E ela tava segurando um negócio que a gente ficou se perguntando, cara, isso é um vape ou é um... Como é o nome? É um marcador, aqueles marcadorzinhos de texto colorido, né? E a gente ficou se perguntando assim, o que é isso aí? E aí, cara, a gente ficou no benefício da dúvida. Não, vamos ficar no benefício da dúvida, isso é um marcador de texto. Até a gente entrar no perfil dela, que aí, tipo, ela tava postando stories usando. Aí a gente ficou, mano, alguém tem que mandar isso aqui para um conselho tutelar, pelo amor de Deus. Então, mas aí, como é que uma criança teve acesso a isso e como é que uma criança sabe o que é aquilo, sabe? Tipo, cara, o poder da influência. Tipo, as redes sociais hoje em dia têm um grande fator que é o poder influenciar e que conteúdos. Ó, Gabi tá se confortando pra falar, vai, Gabi. Porque é muito pelo exemplo, criança aprende pelo exemplo. Aí a gente pega um monte de adulto que não aprendeu, não teve educação para isso, e aí você fala, nossa, eu posso publicar tudo na internet. E tudo quer dizer, inclusive, o outro. Então, por exemplo, quando a gente fala da imagem de uma criança adolescente, a gente não tem direito sobre isso. A gente precisa pedir autorização dos pais. Sim. Só que muitas vezes os pais não têm noção e a criança nasceu, ela tá na internet. E aí a gente esquece disso que vocês falaram de futuramente. Alguém vai pesquisar essa criança e vai achar ela tomando banho. Eu passo mal quando eu vejo mãe compartilhando criança fazendo cocô xixi sem fralda. Eu fico tipo, meu... Eu acho que o meu maior desafio é me controlar nesse momento. Porque eu acabo pesquisando sobre educação e tal, então eu acabo vendo sobre isso. E é muito as mães não tendo noção e não tendo a menor reflexão de será que se fosse eu ia querer essa imagem minha na internet para todo mundo ver? E a gente perde também a noção de que tá todo mundo literalmente vendo quem é bom, quem é ruim, quem é doido. Então a gente precisa ser lembrado sobre isso, porque é fácil, né? Você tá, por exemplo, eu tô aqui em casa, no meu escritório, na frente do meu computador, não tem ninguém, teoricamente. Mas tem um monte de gente que eu não sei quem é, entendeu? E a gente precisa ser lembrado disso sempre e com frequência. Eu acho que isso aí também, o Gabi, vem da questão da gente encarar a criança como um ser sem vontade, sem direitos e que não merece respeito. E que você não vai crescer. E que não vai crescer. E que você pode fazer o que você quiser, porque menino não tem querer. Eu cresci ouvindo isso, menino não tem querer. Então, e na verdade não, né? Que ele merece o respeito também, né? Merece ser ouvido também, obviamente, dado cada necessidade,
Se um adolescente de 14 anos não quer tomar vacina, você vai levar ele pro postinho e vai dar a vacina. Você não vai ouvir o adolescente de 14 anos. Não, e aí entra, Muito bom. Yara, esse ponto aí que você falou, que aí é o seguinte, se ele não tem querer em casa, na internet ele tem e vai encontrar pessoas que vão querer com ele. Porque se você pegar maiores comunidades assim, tóxicas da internet, se eu pegar a idade da galera, eu não vou citar os nomes, né? Porque vai que começa a ser caçado por essa galera. Me Mas manda! as maiores comunidades que fizeram umas coisas assim absurdas ali, se você pegar de 2012 até 2018, acho que ainda fazem, porque existe, né? Pode não existir na Surface, mas na Reddit tem. Foram pessoas, você pegava as idades, eram crianças de tipo, não crianças de 12 a 16 anos, que exemplo, você com certeza via que ali eram problemas familiares e que tipo assim, tinham pessoas se apoiando nesse discurso. E aí, eu falo porque eu já entrei nesses grupos. Não, eu tive uma infância legal, tá, pessoal? Mas é porque motivos de curiosidade. E lá você percebia que hoje você pode pensar na internet, exemplo, os chans, no início ali, tinham coisas boas, mas os chans que criaram uns absurdos, aconteceram uns absurdos assim no Brasil, era criança, pô. E tipo, você muito bem percebia que eram crianças que, tipo assim, os pais não ouviam, não ligavam, ou usavam, com certeza ouviu essa frase que criança não tem querer. E aí quando ele chega nesse ambiente aqui, que tem informação ilimitada, pessoas querendo se conectar, aí entra aquilo que Cris falou, que o mundo é cruel. E, exemplo, tem gente que pode não ser, né, mas se passa por uma criança e ajuda aquela galera, porque se você pegar tem gente que, tipo, é maior de idade, chama uma galerinha assim, uma criança, pra, tipo assim, não, eu vou lhe ensinar uma coisa legal. Olha aqui o que é legal, o que dá pra fazer nesse joguinho aqui. Aí começa ensinando a hackear jogo. No fim, tá, tipo, colocando o cara pra fazer, tipo, carding, tá ligado? E colocando ele como laranja e usando ele pra pegar no final, como se fosse, tipo, um mentor. Então, a gente inclusive conheceu gente assim, só que tem uma outra questão, que é aí que, por exemplo, entra a questão dos controles parentais. No final, quando a gente fala de uma criança e adolescente, os pais, os responsáveis, são os responsáveis. Então, hoje no Brasil, a gente já tem caso, um exemplo, eu acho que mais simples que eu posso dar, de adolescentes que foram judicializados, né, praticando cyberbullying, e os pais têm que pagar. E aí, nesse momento, a gente tem que entender, os pais e tal, eles são responsáveis pelo que essa criança, adolescente, está fazendo na internet. E aí, no momento que eles entendem isso, que alguém tem que pagar essa conta, eles entendem também que eles precisam saber o que estão fazendo, o que essa criança e adolescente estão fazendo quando estão na internet. As mães de crianças menores, elas são as que mais se incomodam. E aí tem estudo, inclusive, sobre como os pais acabam largando conforme o adolescente cresce e se torna adolescente. E as mães de crianças menores mais se incomodam porque é isso, atrapalha o sono, atrapalha a alimentação, a criança só quer jogar, fica irritada em casa. Só que quando o adolescente é o que dá mais problema, como o caso do menino que se matou. Ele postou um vídeo no TikTok beijando outro menino, recebeu um monte de hate. E aí o problema as crianças e adolescentes acham que sabem mais de internet e tecnologia que o adulto, e aí ele não pede ajuda. E aí ele não pede ajuda, acha que tem um problema que não pode ser resolvido e se mata. Então, assim, a gente tem muito problema para resolver, sabe? De uma geração que está entrando sem noção de internet e tecnologia e sem segurança de que pode pedir ajuda para um adulto responsável. Eu vou até parafrasear Parafrasear não, eu tava conversando com uma amiga minha, né, sobre isso, porque você pega aqui nossa geração, e aí você pega que não todas foram parecidas, mas acho que o que mais fez a gente vir pra segurança foi nossa curiosidade, né? A gente era criança curiosa, a gente recebia um brinquedo, a gente não queria brincar, a gente queria abrir. Então foi nossa curiosidade que nos trouxe até aqui. E aí uma amiga minha, vou até citar ela pra estar aqui no WhatsApp, eu tô vendo, Poliana Zerneck, a gente tava conversando sobre isso, de tipo que as crianças hoje elas não têm curiosidade. Só que ao mesmo ponto que antes a gente era curioso e achava que não sabia nada, a criança hoje ela não é curiosa, mas eu acho que eu sei de tudo. E aí nesse eu acho que mora o pulo do gato, porque, exemplo, tem adulto mesmo, pô, que vem conversar com a gente, que fica...
Pra gente é tipo, não, mas isso tá lá, sabe? Se você lê o manual, tá lá. E pra gente é normal. E aí uma criança também, tipo, quando eu converso, tipo, eu tenho primos, eu tenho sobrinhos, e aí eu converso com eles e eu fico brincando assim. Mas, exemplo, eu fico muito preocupado porque é isso, ela já, de já ter vindo, né, da infância, mexendo com tecnologia, de estar mexendo ali, ela foi naquilo do erro acerto porque, como a Gabi falou, não tem ninguém para ensinar, ela foi aprendendo só. Só que ela também não sabe que, tipo, atrás daquilo tem todos os mecanismos, que tem problemas que dão para ser resolvidos, sabe? E aí ela acha que não, que por estar ali, pela forma que ela aprendeu, ela não vai ter como resolver aquele problema. E aí eu acho que é a falta da leitura, porque é aquilo, né? A, a empresa mandou o documento, você finge que leu, mas aceitou. Dando minha opinião, né, no cenário, eu vou trazer um pouco da minha história, que eu vou comentar. A gente está falando muito de criança, adolescente, né? Eu vou me colocar na situação em que eu fui uma criança adolescente que sofreu os efeitos desse acesso à tecnologia, né? Apesar de eu ser de uma geração que a tecnologia estava se desenvolvendo, né? Porque eu peguei internet de escada. Então, assim, era uma terra sem lei maior, né? Porque as coisas estavam sendo descobertas. Mas na minha adolescência, assim, para entrar na faculdade e em diante, então quase ali, beirando a vida adulta, né? Porque eu entrei logo no começo que eu terminei o ensino médio, eu já tive alguns casos de, tipo, adultos me influenciando a fazer algo que eu não compreendia, né? Tipo assim, coisas bizonhas. Eu tive uma babá que ligava para, tipo, disque sexo e me botava para ouvir, porque quando chegasse a conta de telefone, ela podia dizer aos meus pais que era eu que estava ouvindo, e era eu, né? Ela ouvia uma parte, me botava para ouvir esse negócio de encontro, sei lá, que diabo é que aquela mulher botava para ouvir, mas na minha cabeça, tipo, estava certo, era um adulto que estava me levando a uma atividade que depois eu poderia assumir a culpa. Então eu trago muito isso para o ponto de hoje, né? As crianças são influenciáveis, adolescentes são influenciáveis porque existem adultos por trás se passando por crianças para dar essa origem, como a gente trouxe, né? Então não é tão longe. Todo mundo pensa, isso acontece já aconteceu com fulano de tal e etc. Mas muitas vezes acontece perto de você. Daqui eu contando um caso, né? Segundo, ao longo dessa minha vida, eu tive um perseguidor. E isso foi muito difícil, porque ter um stalker não é nada agradável, primeiramente. E imagine passar anos tendo um perseguidor, né? E no começo, eu não tinha uma noção de como me proteger. Então, o que é que eu fiz? Eu me blindei, né? Eu me fechei, eu sumi. Eu sumi de rede, as pessoas não sabiam onde eu estava. Eu precisei sair de Natal, que é a minha cidade de origem, uma coisa bizonha. E quando eu voltei a sair, né, que eu fui ter vida social de novo, foi muito estranho, porque as pessoas já sabiam do que tinha acontecido. Então eu era a menina da história do perseguidor que levou à justiça, não sei o quê. E, cara, foi tipo assim, meu Deus, eu não queria que ninguém soubesse quem eu era, e de repente todo mundo sabe. O que é que eu vou fazer com isso, né? Então, eu comecei numa fase que eu tentava me esconder das redes, eu não queria que as pessoas soubessem, mas ao mesmo tempo, meus passos iam completamente fora disso, porque eu já estava me envolvendo com comunidade, eu já estava virando uma figura pública, e aí, desculpa a expressão, mas fudeu. Tipo assim, não tem mais ponto fugir, eu tenho que encarar que, tipo, eu não sou mais uma pessoa que ninguém sabe quem é. E aí eu tive que lidar com a realidade que é, como é que eu vou me proteger sem me blindar? Porque as pessoas vão ter que acompanhar o que eu estou fazendo, porque eu também quero compartilhar conhecimento, e para compartilhar conhecimento, eu tenho que chegar nas pessoas, e para chegar nas pessoas, eu tenho que me expor. Nossa, gente, era muito ruim, porque eu não tinha quem me basear. Eu lia, estudava, pesquisava, entrava em fóruns para saber como é que a galera pesquisava informações dos outros. Um inferno. Eu não gosto de dizer que foi a melhor parte da minha vida de vivência, porque eu tive que ler e acompanhar coisas que não faziam bem para mim, né? Só que aí eu fui aprendendo a me proteger utilizando minha informação a favor. Do mesmo jeito que a Yara se stalkeia, eu aprendi a me stalkear e a publicar as coisas e saber de onde é que elas estavam vindo. Porque se eu publicava que eu estava em tal lugar, eu queria saber se o perseguidor apareceria. Só que eu publicava em dias diferentes, ou seja, se eu publiquei que eu estava, na verdade eu não estava. Eu tinha ido, sei lá,
há um mês atrás, há 15 dias. Então, eu sempre comecei a transformar a minha rede num modelo de phishing, né? Eu transformava a rede como phishing, porque eu botava as informações ali, já que eu não tinha mais como esconder, e usei isso a meu favor. E eu vivo hoje uma balança muito disso, sabe? Eu já pensei em fechar de novo a rede para eu ficar mais tranquila com as coisas que eu posto, porque eu pareço um robô. Quando eu publico no Twitter, tem 100 milhões de coisas por trás daquilo que eu estou botando. Seja uma opinião pessoal, seja uma vivência, seja porque eu quero atingir um público e eu quero coletar uma informação disso. Gente, me perdoem se vocês acham isso ofensivo, mas é uma forma de se viver hoje em dia. Minhas redes sociais hoje em dia é muito difícil. Eu quero postar coisas do meu dia a dia e às vezes eu posto, mas eu sempre tenho 100 milhões de coisas por trás que eu tenho que pensar no impacto daquilo que eu postei. É tipo assim, eu me formei, ainda não tenho uma foto no meu perfil da minha formatura, da minha festa. Não é nem porque não quero me expor que eu me formei. É só porque eu penso tanto para postar que aí passa, sabe? E acaba que eu não vou fechar a rede. Eu já decidi que eu não vou fechar e eu vou trabalhar com ela do jeito que ela é. Mulher, outro dia eu publiquei que eu ia visitar meus pais. Não sei se o Kardec lembra dessa história. E aí o cara me mandou o endereço do hotel. E, tipo, tinha uma imagem, assim, do Airbnb, não tinha as datas. Meu Deus. Mas eu só... eu só coloquei que, tipo, tinha dado tudo certo. E também eu só publiquei depois que estava tudo resolvido. Então, tinha o Airbnb, tinha passado, tipo, tava tudo certo. E aí foi isso, eu tive o trabalho de tampar as datas e o local e tal, e o endereço. Mas aí tinha uma foto, e aí pela foto o cara jogou no Google e me mandou o endereço do hotel. E aí eu alopro, eu já tô nessa fase assim que eu compro. E eu acho que o Kardec sabe disso, assim, que como foi uma construção, essa questão de começar a me expor, hoje eu já tô loucona, assim. A pessoa vem, ela tem que estar pronta para a briga. Porque é isso. Tem coisa que eu entendi que eu vou ter que fazer e que eu vou ter que me expor. E aí o fato de ter o Lucas, né, que é o meu noivo, ele trabalha com segurança também, me ajuda muito, porque às vezes, gente, eu sou ser humano, eu erro, passa. Às vezes eu compartilho alguma coisa que pode nos expor. E aí ele é sempre o meu double check. Então é quando a gente fala mesmo da cultura de segurança, sabe? A gente passou da fase da construção do comportamento e tal, a gente tem a cultura aqui em casa, porque os dois são da área. Foi uma construção para nós dois, isso de eu ter que me expor. Então, realmente, ano passado não era como é hoje. Mas é uma questão de que eu sei que eu tô segura, porque mesmo que tudo de ruim dê merda, a gente vai saber resolver, entendeu? Então, acaba que é o ideal daqui uns anos para todo mundo, mas aí você precisa estar inserido num meio em que todo mundo pensa nisso, entendeu? E aí... E eu vou expor, Gabi, assim, não umas coisas assim, porque eu sou essa pessoa, que, tipo, ela traz comportamentos que eu nunca tinha visto. É coisa boa, Gabi, calma. Não, mas o que não for, cara, eu sou super aberta a falar, putz, não tinha pensado nisso. Não, mas então, você que me fez, eu não tinha pensado nisso, porque assim, teve um momento que eu fui visitar ela, e aí, ela tinha as redes sociais dela, né, e eu tinha as minhas, e aí, ela percebia que eu sou que nem a Clara, assim, pra eu postar uma coisa, eu penso nas 1 milhão de possibilidades de postar aquela coisa. E aí, ela, tipo, tirou uma foto minha, assim, com o Lucas, que a gente tava cozinhando, aí ela chegou do meu lado e fez, Kardec, eu posso postar? E eu... Pedindo minha autorização. Então, eu olhei assim pra ela e ela, não, é porque, tipo, tem você na imagem, e, tipo, eu quero saber se você quer. E, cara, isso aí refletiu tanto que agora eu sou essa pessoa, tipo assim, eu vou postar uma coisa, eu posso postar? Aí ela, oxi, aí ela, não, é só pra eu ter um double check aqui, porque... Mas, tipo, foi uma coisa que abriu muitos olhos, que, assim, a gente é compartilhado muitas vezes sem a nossa permissão. E aí, Gabi me abriu os olhos pra isso, que agora eu tenho que colocar uma documentação de postar a pessoa. Então, só cheguei, eu posso postar? Coleta de consentimento. Porque, tipo, às vezes a pessoa pode não tá naquele canto ali, mas não tá confortável e, tipo, não quer aparecer, sabe? E eu sou muito disso, tipo, nossa, eu tô andando com meus amigos, eu tô meio que virando assim, porque, tipo, eles postam, aí eu faço, pô, paga aí, vai lá, faça fé. Porque às vezes eu não quero, tipo, mostrar que eu tô ali, sabe? E aí... virar isso, tipo, Gabi ter feito isso comigo, virou a chave, assim, numa cultura que eu não tinha, sabe? E eu achei muito da hora.
Mas era uma parada que também aconteceu comigo, de tipo, o que aconteceu? E aí eu acho que pelo menos os dois aqui vão saber. Quando eu fui ameaçada de morte, eu real fiquei bastante tempo, com medo de onde eu ia e a hora que eu ia sair e tal. E meio que é inevitável você ter que sair, encontrar as pessoas, e tinha evento. E nisso que tinha um evento, eu não compartilhava que eu estava no evento, mas aí as pessoas me botavam. Então eu ficava tipo, caralho, sabe? E não pediam e tal. E aí eu não queria criar uma situação desconfortável, porque acaba que é natural, assim, as pessoas se acham íntimas, né? Conforme você compartilha muito, a pessoa, tipo, nossa, é isso, tipo, tem gente que já chama o Lucas de Luquinha e principalmente mãe, elas acham que já são nossas mães, sabe? E aí, então assim, eu entendo que por um lado tem um cuidado, mas por outro lado tem uma questão que você precisa, né, se cuidar, se proteger, porque tem doido no mundo. E aí, eu não queria criar essa situação desconfortável, porque muita gente às vezes olha pra gente e fala, nossa, eu quero ser igual a você. E aí você fala, tipo, seja melhor. Mínimo que eu espero. Mas foi uma construção. Então, assim, como eu sei, hoje eu já assumi que eu sou um alvo. Então, independente das situações, mas por outras questões. Quando a gente trabalha com proteção à criança e adolescente, tem os caras que você fala, vou ter problema. Então, assim, por isso que foi uma construção, entendeu? Por isso que eu falo que é difícil trabalhar com isso, porque a partir do momento que você lida com algumas situações, cara, é isso, eu sou um alvo. Então, principalmente o Kardec que vem aqui em casa, as pessoas ao meu redor, elas têm que entender, entendeu? E não é que elas têm que entender, eu que tenho que ter o trabalho de explicar. Então, não é só uma questão de, aparecer com a Gabi. Cara, é igual o caso da Yara. Alguém vai chegar em alguém que eu compartilhei e talvez tentar alguma coisa com a pessoa que está no meu meio. Então, é um trabalho, porque é isso, assim, todo mundo hoje que eu compartilho pode ser um alvo de alguém que queira chegar até mim. Não porque eu seja grande coisa, mas porque às vezes está interessado em alguma coisa do meu trabalho, entendeu? Mas isso a gente vai... Não é do dia para a noite, entendeu? É uma construção. E aí é por isso que isso passa muito pela educação, que a gente precisa estar sempre relembrando, vivenciando situações assim. Eu só quero deixar... Desculpa, pode falar, Clara. não, eu pode só falar. quero deixar claro aqui para os amigos dos meus amigos que eu nunca usei os meus poderes para o mal, tá? Nunca chegaram docinhos envenenados, sempre é bolo de aniversário de verdade. Eu não sou doida e é isso aí, tá bom? Nunca usei meus poderes para o mal. Uma coisa importante também, eu trabalho de segurança da informação, mas eu não sou hacker, diferente do Kardeco, não manjo muito de segurança ofensiva, que é a palavra correta, tá? Segurança ofensiva, mas e tudo isso, todas essas informações que eu consegui, não foi hackeando ninguém, derrubando senha, não. Foi basicamente o que a gente chama de engenharia social, que é conversando com as pessoas e estabelecendo algum elo de empatia para obter as informações que eu queria. É só isso. Tá gravado, você pode utilizar isso a seu favor. Só para a gente finalizar esse primeiro momento, pessoal, eu vou finalizar o que eu estava falando, né, que dessa minha história, trazendo de volta lá meus usos da rede para me proteger e trabalhar em cima do que é que eu estava me expondo, acaba que também você ganha muitos haters, né, porque é o que a rede hoje tem de mais ódio do que amor, dependendo do conteúdo que você está inserido, e ser figura pública gera essa abertura para muita coisa, para esses discursos, para as pessoas me perfilarem sem me conhecer direito, falar de mim nas comunidades, falar em mim em grupo Telegram, eu fico só monitorando e pensando, tadinho, não sabe nem quem eu sou para estar falando essa bosta de mim, mas isso faz muito mal, né, você tem que ter muito processo de terapia para saber lidar com isso. E para concluir, né, em cima disso, eu primeiramente queria parabenizar a Cris, né, que hoje é dia do professor. Parabéns, Cris! E queria trazer para a gente finalizar o fato de que você comentou que não aceita os alunos e tal. E eu fico me perguntando assim, existem outros professores que eu conheço, tem a Débora, minha amiga Débora, que ela também faz muito isso. Posso compartilhar um caso? Aí você continua? Minha mãe. Eu compartilho a minha mãe. Aí alguém começou a seguir a minha mãe, empresa especializada em testes intrusivos de segurança da informação.
Aí ela me manda e pergunta, você conhece? E aí eu fico tipo, Pelo não. menos você conscientizou sua mãe, né? Graças a Deus, né? Não existe isso de santo de casa não faz milagre. É o primeiro lugar que você tem que fazer um milagre. Concordo plenamente, tem um caso sobre isso dentro de casa. Mas voltando para Cris, esse fato de você querer se proteger dos alunos, né, não querendo que eles lhe sigam, conheçam o seu estilo e tal, você acha também que protege eles? É meio estranho perguntar isso, mas, tipo assim, você compartilhando determinados conhecimentos que não chegam aos alunos, essa proteção, tem os toys que você fala bastante, né, e tal. Você acha que também protege eles de ter essa chuva de informação que eles talvez não pudessem absorver da melhor forma, não sei, não ter maturidade para isso? Eu fiquei pensando depois que você falou que tipo, não queria que eles soubessem do seu estilo de vida, mas tem informações que a gente compartilha nas redes que são informação, mas a gente não tem o filtro de idade. Você acha mesmo que, tipo, de alguma forma você protege também? Assim, eu tenho as redes sociais, no caso, eu tenho o Instagram e o Facebook, que são fechados, né? Perfil fechado, só amigos próximos e famílias bem próximas também, porque eu também não tenho todos da família. E aí, assim, o Instagram, o LinkedIn e o Twitter, por exemplo, são redes que eu utilizo para troca de informação, que aí, assim, são perfis abertos, né? Que aí eles podem ter acesso, podem me adicionar. Mas uma coisa que eu sempre faço, porque uma das disciplinas que eu trabalho lá no IFG é com a disciplina de redes de segurança. E aí uma das primeiras aulas é justamente sobre essa questão da conscientização nas redes sociais. Que aí quando você chega assim para falar com eles, né? Em muitos momentos, sim, em poucos minutos, você já consegue, por exemplo, descobrir, só conversando com eles, qual que é o padrão de senhas que eles utilizam nessas redes sociais. Entendeu? Aí eu falo assim, não, então, deixa eu te contar, jovem. Assim, tudo bem, se você quiser assim, ser uma pessoa famosa, quiser compartilhar toda a sua vida, ok, mas assim, vou te explicar o que pode acontecer se você não é uma pessoa famosa, né? Que você realmente precisa de compartilhar toda essa quantidade de informação. E aí eu ensino para eles como que eles podem fazer para se blindar um pouco assim, do mundo externo, assim, colocando o perfil fechado, o que eles podem compartilhar ou não. E aí eu sempre falo para eles pensarem antes de postar. Pensar se aquilo lá vai ser algo produtivo, se vai ser algo que vai trazer algum benefício para as outras pessoas, se aquilo lá vai trazer algum impacto. Mas aí, assim, se eles pensarem e não conseguir responder nenhuma dessas questões, então talvez não seja algo que deveria ser postado. Então, a ideia assim, que eu sempre faço com os meus alunos essa parte assim de conscientização, não que eu bloqueie todos eles, mas assim, tem algumas redes em que eles podem me seguir, como tem acesso a material, tem acesso às informações, tem a rede social do laboratório, que aí é onde a gente também procura publicar os trabalhos, né, o que eles acabam desenvolvendo também lá dentro do IFG, e que foi algo também que no início eu fiquei bem relutante de criar, porque, assim, você está lá expondo o que você está fazendo, todo o seu trabalho, e ao mesmo tempo você precisa fazer isso porque é uma própria exigência da instituição que você mostre o que você está fazendo, porque hoje em dia, principalmente assim com relação aos professores, a gente sofre alguns ataques, né, relacionados assim a ensino, pesquisa, que assim, professor, né, ele só dá aula, ele não faz mais nada, né? Então, a gente tem que mostrar que, além da sala de aula, a gente também faz pesquisa, a gente também desenvolve soluções, né, para a academia, para a comunidade. Então, acaba que as redes sociais do laboratório surgiram para tentar auxiliar nessa demanda, né? Mas, assim como a Clara, eu também já tive vários haters, até hoje ainda tenho alguns. Já tive stalker também, mas eu não cheguei a fazer não tive nenhum tipo de medida jurídica contra ele, porque é uma pessoa conhecida e amiga de alguns amigos, então assim fica aquela, não, mas ela que está sendo paranoica, nunca
nunca tentei nada com ela. Então, ainda tem isso, né? Porque quando você é mulher, você constantemente, a sua voz, né? Constantemente é calada, né? Você nunca... sempre tem que ter alguém para confirmar a sua história. Então, bem por aí. E eu já fui meme na internet, já dei uma palestra assim que virou meme, e aí, assim, de tempos em tempos surgem os prints, né? Porque assim, as redes sociais, uma vez que você postou aquilo lá, fica para o resto da vida, esquece, não tem como apagar. E aí, de tempos em tempos, as pessoas elas me lembram, né, da minha palestra que virou meme e por aí vai. Então, assim, o pessoal achou meu Lattes e publicou na internet falando que eu devia, com o meu currículo, estar pesquisando coisas mais produtivas para a humanidade. Então, assim, já sofri de tudo. Aí foi nesse momento em que eu comecei não que eu comecei, mas que eu passei a ser mais paranoica com as redes sociais. A partir do momento em que as pessoas começaram a pegar assim, os meus perfis e a partir daí traçar, não, olha, a partir desse currículo, por que ela está pesquisando isso e não outra coisa? Sim, e as pessoas hoje em dia elas leem muito pelo título sensacionalista, não param para pensar, para ler realmente o que está dentro daquela notícia. Então, a gente vê muita coisa, assim, muito título, né, assim, que o pessoal cria para chamar atenção. Quando você abre a notícia, é uma notícia completamente fora do contexto do título, né? Então, só mesmo para ganhar cliques, né, e visualizações. Então, assim, já sofri bastante com isso e eu, assim, já fiz muitos anos de terapia. Fui para as lutas, né, assim, eu já fiz Krav Maga, já fiz Jiu-Jitsu, hoje em dia eu faço Muay Thai, justamente também para tentar, sim, porque a gente sabe com relação à nossa privacidade no mundo virtual, assim, algumas coisas que a gente tem que fazer, mas e no mundo real, né? Se eu, questão assim, do meu stalker, por exemplo, o que eu faria, né, se ele se aproximasse? Então, aí comecei, assim, a ficar paranoica nesse nível. Mas aí, depois de vários anos de terapia, eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa evoluída, então, se aconselho as pessoas, façam terapia, porque isso ajuda. Cris, eu não sei quem falou que o que você está estudando não ajuda a humanidade, mas eu gostaria de falar que ajuda muito, principalmente o que você citou de tanto do IoT quanto da desinformação. Eu queria muito que a gente tivesse a possibilidade de entrar na internet e ver só conteúdos verificados, checados, e não se preocupar que o meu tio, que tem pouca instrução e acessa só notícias pelo Facebook lá no interior do Piauí, não acreditasse mesmo que cloroquina salva, por exemplo, sabe? Impede a Covid. Por favor, gente, eu não estou politizando nada, estou dando um exemplo de notícias que, infelizmente, levam vidas. Levam vidas, infelizmente. Então, eu acho muito importante, na era digital, a gente ter o problema aí da desinformação e o que você está pesquisando é muito importante. Eu acho que a Cris mostrou bem como dividir um pouco, né? Como ela leva isso da divisão da rede social e onde ela posta. É bacana a Cris ter compartilhado isso. Obrigada. Porque para quem está, né, nessa busca de tentar equilibrar, é um mecanismo. Ele não é 100% eficiente, porque, enfim, nada é 100% seguro, a gente sabe. Mas eu acho que pegando um pouquinho do que cada um aqui trouxe, dá para a galera em casa começar, pelo menos, a pesquisar. Porque é isso, é pesquisa. E a gente também mostrou o outro lado, né? Porque, querendo ou não, a gente também se preocupa muito. Tem a parte psicológica, que a gente tem que lidar com esses pontos, e tem essa parte física, né? Que a gente, no meio da rua, a gente fica paranoico mesmo. E quando a gente tem histórias assim, aumenta um pouco essa paranoia. Então, cada um com suas vivências. Mas vou girar a roleta, né, para os tópicos de assunto. A gente vai para esse segundo momento da roda, que a gente vai trazer um pouco do mercado de trabalho, trazer novamente um pouco da educação, né, da segurança da informação na educação, como é que está sendo abordada, como está a ação de ações educacionais para conscientização. Acho que a gente ainda pode trazer mais esse assunto, porque, querendo ou não, a gente tem vários tópicos de segurança da informação para abordar. Só que aí existem também outras palestras, existem outras pessoas, existem especialistas falando, né?
Então, acho que a gente está aqui mais para pegar um público que talvez tivesse desinformação e agora tem novos tópicos para pesquisar e se interessar. Então, todos e todas são muito bem-vindos dentro da área. A área é muito grande e também muito ampla. E também vamos falar um pouco de universidade, né? Ponto de vista de vocês, já que vocês já tiraram muita onda falando das áreas que vocês seguiram, mas como é que vocês viam segurança da informação nas instituições que vocês passaram? Eu vou começar por mim, né? Dando um overview. Eu acho que, vendo pelo LinkedIn especialmente, né? A área de segurança da informação ela está inflamadíssima, tipo, começa a ter vazamento de informação, 100 milhões de vagas e áreas são criadas, é um negócio absurdo. Não está errado, né? Porque, enfim, estamos precisando de profissionais, mas também eu vejo muito que tem muito profissional que se diz especialista, e quando você vai ver, ele acabou de iniciar na área e tem muita coisa ainda para aprender, mas o ego é tão grande que ele já disse que é especialista porque ele tem certificação X e Y. Não quero causar polêmica, mas eu vejo que é uma área recente para ter tantas pessoas dizendo assim: eu sei de tudo, eu sei proteger o seu sistema. Eu acho que é uma coisa em construção e por ela estar muito inflamada, parece um ranking, né, de quem é melhor em quê. Então, queria trazer essa provocação para ver como é que vocês estão vendo também. Esse é o meu lado de quem está nova na área ali, que está vendo. Também tem a questão do mercado, eu falei do mercado, né? Tem a questão das áreas de especialização, a gente pode comentar um pouco. Eu sou mais da área de cloud, né? Então, proteger a infraestrutura e fazer investigação foi uma coisa que eu sempre gostei, sempre quis. Então, eu fui fazendo uma trajetória diária para estudar isso, porque eu não queria proteger a aplicação em si, eu não queria fazer pentest, eu queria proteger servidores. Essa é a minha frente. Então eu fui atrás disso. E estou até hoje aprendendo, não vou dizer que eu sou especialista, e eu acho que eu nunca vou dizer, não sei, mas assim, não considero uma área que está sempre em construção, a gente está sempre vendo aí novos ataques, então se tem ataque, tem forma como se defender, e isso é o que me move hoje. E sobre a universidade, eu sou formada em TI, bem generalista. Eu fui para a área de redes de computadores, porque, enfim, era área de infraestrutura, mas tinha segurança da informação também como uma ênfase para eu seguir. Eu não segui academicamente nessa área, porque primeiras disciplinas eram extremamente disputadas, porque eram poucas, e todo mundo queria saber o que é que era. Todo mundo queria saber o que é que era, mas não tinha base. Era tipo assim, 100 milhões de pessoas se inscreviam e as 100 milhões quase desistiam da disciplina porque não era nada daquilo que estavam pensando. Porque muita gente vê, assiste Mr. Robot e acha que segurança da informação é só Mr. Robot. É basicamente isso que acontece. E aí se frustra quando vai para um curso e tem que estudar sobre governança. Aí fala, eu não queria ficar lendo aqui documentações e compliance. Como se fosse também só isso, né? Então, assim, aqui no Rio Grande do Norte, né, na UFRN, é uma área em desenvolvimento, existem pessoas fazendo bastante pesquisas, mas elas são focadas a nichos específicos. Acho que hoje o maior nicho da gente é Big Data e LGPD. Então, vai muito focado a isso. Eu não vou ter um professor que vai me ajudar e orientar a estudar análise de infraestrutura, né, voltada à segurança ali, para proteger o ambiente. Então, eu acho que do mesmo jeito que o mercado requer profissionais, as instituições requerem profissionais dando aula. Então, eu vejo mais hoje em pós. Eu fui atrás de uma pós de forense, porque eu basicamente me formei para fazer pós. Porque eu queria, sim, academicamente estudar esse conteúdo e fui atrás. Eu vi, para eu ter esse conteúdo, eu preciso consumir de uma pós ou de cursos particulares. E é o que eu faço até hoje. Eu fico lá estudando várias plataformas, porque eu preciso de um norte e aí eu vou construindo meu norte naquele conteúdo que eu quero aprender. Para vocês, como é que anda isso aí? Porque ninguém caiu só de paraquedas, né? A Gabi trouxe aí que ela foi gostando mais do que ela estava fazendo recentemente, né? Mas isso tudo foi uma trajetória. Então, mas aí eu vou contextualizar, talvez só o Kardec sabe dessa história, enfim. Mas vamos lá, como que segurança entrou na minha vida? Entrou na minha vida literalmente dentro de casa, porque a minha mãe lia meu diário. E aí ela que me lembrou dessa parada. Eu só queria. Eu lembrava que eu queria fazer criptografia. O que aconteceu? Eu, na minha infância, não tinha computador com internet. Eu fui ter ali, eu já era adolescente. Mentira, eu tive até uns 10, 11 anos, que eu lembro que eu tinha Orkut nessa época que minha turma tinha.
Mas antes, é isso, eu sempre fui fechada. Então, assim, por mais que as pessoas falem, nossa, eu super conheço a Gabi, ninguém conhece de verdade, entendeu? Eu não sento com ninguém para reclamar, para falar real e tal. Mas eu sempre tive diário, então isso acontecia até na minha casa. Então, minha mãe e meu pai também não. Eu tinha meus estresses com a minha irmã, eu não ia falar para os meus pais. Às vezes eu xingava, eu não sei se eu xingava ela, eu acho que eu xingava. Mas enfim, aí o que aconteceu? A minha mãe começou a brigar comigo por coisas que só estavam no meu diário. Então, na minha lógica de criança, eu entendi que a minha mãe estava lendo meu diário. Eu não sei onde eu vi isso, mas eu comecei a escrever em código. E não era um código brilhante de estrelinha. Eu só embaralhei as ordens. Eu sei porque... Aí, beleza. E então eu comecei a escrever em código, minha mãe parou de brigar comigo. Eu lembro porque foi a única escola que eu estudei que a minha irmã não estudou também. E aí eu estava nessa escola. E foi na fase que meninos e meninas não eram amigos, mas as meninas já gostavam dos meninos. E a gente escrevia muito por recadinho. Então, bilhetinho que passava e tal. Não tinha WhatsApp nessa época, nem ninguém tinha telefone, não tinha internet assim. Então, era bilhetinho. E aí, eu acho que a minha melhor amiga, eu lembro, gostava de um menino específico lá, e era o menino que mais queria pegar os bilhetinhos. E aí, para ninguém entender o que a gente estava conversando, eu ensinei o código para as meninas. Meu professor de matemática pegou um desses bilhetinhos que a gente se empolgava, a gente realmente era difícil nisso. E na hora que ele pegou, ele perguntou, quem fez isso aqui? Nossa, o cagaço. Porque era a única aula que eu era boa, que era matemática. E aí eu tive que assumir a bronca, ele falou assim, você sabe que isso aqui é criptografia? Então eu cresci pensando que eu ia fazer criptografia. Que faculdade que faz para fazer criptografia? Não sabe. Mas eu falava que eu ia ser criptógrafa. E aí, conforme eu fui crescendo, eu entendi que eu tinha que fazer computação. Então, foi por isso que eu fiz sistemas. Eu entrei na área no CS10, trabalhei na Global Web, foi minha primeira empresa, e foi a primeira empresa que aceitou uma menina que nunca tinha feito nada, porque quando eu estava na faculdade, todo mundo tinha pelo menos ali 10 anos de área, estava ali pelo diploma para seguir na carreira. Então, desde essa época, eu entendi que precisava. E aí, quando eu entrei no Service Desk, gente, eu nunca tive isso nossa, eu não tinha referência de Mr. Robot, entendeu? E querendo ou não, a área de segurança sempre foi, principalmente 10 anos atrás, mais underground, então era difícil pra caramba. E aí eu não sei onde que eu vi isso, eu tava passando, porque quando eu fui trabalhar na DevTI, que é uma empresa de consultoria de segurança em Brasília, que foi onde eu conheci o DMR, eu já estava fazendo meu TCC, eu estava fazendo um TCC já era sobre DDoS, controle de incidência de ataque DDoS, eu sempre gostei de infraestrutura também, só que eu queria isso, entendeu? Eu não sou da pessoa da destruição, eu gosto de manter as coisas de pé, entendeu? Só que para saber defender, você tem que saber atacar. E eu também sou muito amor e ódio. É o tal do perfil do Black Hat, né? Mas enfim. E aí, eu não ia trabalhar com DMR, só que numa das pesquisas, das perguntas lá aleatórias que eles tinham da vaga, foi ele que se interessou pelo que eu escrevi. E aí foi ele que, teoricamente, ele me pegou para criar, de começar a estudar. E foi assim, foi um misto de cagada e sorte, com já a questão de, já era uma coisa que eu ia chegar. Eu não sei como, mas eu ia chegar, entendeu? Só que é isso, não tinha essa orientação, não... Por mais que eles falam que a H2 já existia nessa época, e existia, era muito underground, não era assim, as pessoas não sabiam, tipo, gente, eu tinha 18 anos, entendeu? Por mais que você pesquise, como que eu ia chegar nesses caras? Não fazia sentido, sabe? E aí, por outro lado, é isso, eu aloprei, e ao mesmo tempo que foi muito difícil trabalhar nessa empresa, o DMR me ensinou, assim, não tem como eu falar outra coisa. Ele me ensinou tudo que eu preciso para estudar, para eu seguir dali. E aí foi tão pesado assim que eu quase saí da computação, mas ainda me falou, você está termina esse curso. E ela me inscreveu na Cato. E aí acabou que eu fui chamada para trabalhar num plano de saúde, em Brasília também. E
a moça do RH me chamou porque era menina, porque tinha 3 caras na TI, ninguém conseguia falar com os caras de TI. E ela falou, nossa, ter uma mulher lá vai fazer com que a gente tenha menos medo de falar com essa turma. Então, e aí foi por isso que eu voltei para o mercado. Minha mãe falou, você tá aí, vai trabalhar, e estava começando, e foi muito disso. Segurança não sai da gente, depois que a gente entende que é uma área que existe, por mais que você fale, nossa, eu não vou trabalhar especificamente, por exemplo, você com segurança, mas você não consegue subir o servidor de qualquer jeito mais. Você não consegue distribuir os acessos de qualquer jeito. É uma coisa que fica. Então, por isso que é a tal da pílulazinha vermelha. Até as mães, assim, por mais que elas não consigam aplicar 100% do que eu falo, elas têm uma questão de, nossa, eu não compartilho mais meu filho de qualquer jeito, ou, nossa, questão de controle parental. Porque, querendo ou não é uma coisa para agora. Não é uma coisa que eu falo, putz, de repente a Protega vai ser... Não, é uma coisa que eu estou construindo e as pessoas vão lembrando. E ela fala, nossa, eu já vi alguém falar sobre isso. E precisa ter essa aproximação, porque até hoje é difícil a gente se aproximar dos profissionais de segurança, entendeu? O Caneco está concordando. Mas, então, assim, acaba que ainda é uma área fechada. Isso porque eu não estou falando do hacking. Ainda, entendeu? Hoje já tem uns anos. Eu escolhi me afastar do hacking porque eu não gosto das pessoas. Não é porque eu não gosto do hacking, entendeu? Mas isso aí a gente vai tendo clareza conforme você conhece. Então, assim, não tem outra coisa para dizer assim para as pessoas. Experimentar para ter uma opinião, né? Concordo. Eu entro, assim, começo com o pensamento da Clara, porque quando eu entrei, eu não tinha noção de segurança. E eu acredito que para você vir para segurança, assim, desculpa falar isso, mas para você, sabe, quando você é criança, que para você brincar, para aprender a andar, você tem que cair? Então, eu não imaginava ser de segurança até ter sido onado pela primeira vez. Então, eu não sabia o que é segurança. E aí, até minha mãe também achar que quebrar meu computador seria uma maneira fácil de me afastar do mundo do computador, mas não foi, porque sempre existe um underground, né? Mas, assim, dentro da universidade, eu encontrei um problema, que é, pelo menos assim, mais regional, não sei se é para o Brasil inteiro, que as universidades em si, elas preparam acadêmicos e desenvolvedores. Elas não preparam profissionais, sabe? E lá, aí tipo, é aquilo, ou você pega o problema, aí você olha pro problema. Eu quero resolver esse problema, ou eu vou deixar ele aí e fingir que não existe. Então, acho que entra um ponto muito importante de comunidade, porque eu não conseguiria fazer só. E os professores não iriam me apoiar. Então, a primeira coisa que eu fiz, chamar a galera que era interessada, vamos se reunir para estudar segurança. E não só segurança ofensiva, tá? Não era tipo, a gente estudava tipo ferramentas de Blue Team, técnicas de Blue Team, ferramentas de time. Blue Team é o time defensivo, pessoal. Ferramentas de segurança ofensiva, enfim, estudava tudo, porque foi uma lacuna muito grande que eu encontrei assim, porque as empresas precisam de profissionais, as faculdades lançam cursos de segurança que você olha assim e você fica, meu Deus, o que é que eu tô fazendo na minha vida e por que eu tô pagando, eu tô tipo, fazendo isso, porque tem coisa lá que você olha assim e você fica... Segurança por quem não entende de segurança. Exato. E aí, por isso que existe um grande autodidatismo dentro da... Acho que é o que as empresas mais procuram, assim, que o profissional de segurança seja autodidata, porque ele lida com um grande volume de tecnologias, e não só lidar, mas, tipo... E ele tem que aprender rápido, sabe? E a faculdade, infelizmente, não ensina na mesma velocidade que o mercado está precisando. E aí eu trago uma frase que eu escuto desde o dia que eu decidi que eu queria vir para essa área, que é base, porque uma torre sem base vai cair. Então, um profissional sem base não é um bom profissional. A não ser que você queira, tipo, ser aquele profissional que vai fazer sempre, todo dia a mesma coisa, não quer mudar e manter o seu salário, mas um profissional que entra na área de segurança e quer crescer é um profissional que, se olha assim, basicamente, ele estuda, trabalha e faz 1000 coisas ao mesmo tempo, porque se ele parar, a bicicleta cai.
E é um perfil muito comum das pessoas que eu ando, assim, que eu admiro dentro da área de segurança. Não vou dizer que é o perfil mais saudável, tá? Tipo, tem formas de você ser saudável, assim, dentro da área de segurança, tem, mas é porque é uma velocidade muito grande. E aí a gente vai entrando nessas discussões, porque quando eu comecei a estudar segurança, e eu vou trazer essa história, porque é uma história já pública, e eu vou citar o nome da pessoa. Eu comecei a estudar com o Tauan. Na época a gente tava montando, a gente conversava por Facebook e ficava trocando figurinha. E a minha história do Tauan é muito parecida, porque na época, o que Gabi falou, infelizmente a comunidade, não vou falar de segurança, a comunidade de hacking ela é muito tóxica, tipo, ao extremo, assim. E aí, a gente tava pesquisando uma coisa e a gente perguntou no fórum, tipo, a gente não perguntou como é que fazia, a gente perguntou, alguém tem um material para disponibilizar? E aí o pessoal, tipo, começou a chamar a gente de burro, que essa área não era pra gente, meu Deus, ó os burrão, ó as crianças, ó... E aí, tipo assim, aquilo de novo, quando você pega o problema, você vai resolver ou vai deixar ele ali? Então, acho que se reuniu uma galera assim que queria aprender e a gente montou uma comunidade que a primeira motivo era, cara, vai ser babaca, você vai ser expulso. É isso. E então, essa comunidade, a gente acolheu o pessoal que queria estudar. E aí a gente o negócio ficou muito grande, que a gente até hoje se pergunta como. Mas que, cara, uma das visões que a gente tinha a gente precisa mudar esse cenário de que, tipo, a pessoa não é capaz de entrar porque, cara, informação tem aí, sabe? E pessoas que querem ajudar tem aí. Existe muito essa... Por isso que eu concordei com a Gabi, que o pessoal de segurança é meio inacessível, mas até um certo tempo era, sabe? Tipo, você chegava pra conversar com um profissional de segurança e aí o pessoal não queria trocar conversa porque achava que... Tipo assim, a gente é tão paranoico que até uma conversa normal parece inteligência competitiva. E aí o pessoal não conversava. Principalmente se você era iniciante assim, eles só diziam não, enfim, você desanimava. E aí eu entendo a importância de uma série como Mr. Robot, mas entendo que ela traz referências muito erradas. Exemplo de que o profissional de segurança é aquele cara doidão da cabeça, que tá sempre drogado e querendo hackear o mundo, mas tipo... É o cara, cara não... que só é foda atrás do computador. E A aí, gente conhece tipo... vários assim. E aí, sendo que, exemplo, é um perfil muito... Porque assim, cada pessoa é uma pessoa, cara. Tipo, eu conheço profissionais, tipo, maravilhosamente monstruosos, assim, pra não dizer outra palavra, muito bons, que aí a galera... Pessoal, às vezes eu tô rindo porque tem a galera me fazendo rir no chat, tá? Então, no chat aqui do Telegram. Então, Ô, Gui, ignora se eu ajuda aí, pô. Para de mandar mensagem. Ignore se eu ficar rindo aleatoriamente do nada. Eu já avisei, viu, pessoal? Pra não achar que eu tô rindo do nada, assim. Mas aí, existem profissionais que, tipo, cara, o cara tem uma família, o cara tem sabe, é um pai, enfim. E não é um cara que, tipo assim, é isolado do mundo. Tem muito aquela questão de, tipo, que mulher pra entrar em segurança tinha que, como é que fala? Tipo assim, sempre ficar atrás do homem, não. Aí, tipo, vem o Mr. Robot, que aí foi o final, achei muito da hora, tipo, a Darlene que controlava tudo. Mas o que eu vejo, assim, muito para o pessoal entrar no mercado de trabalho tem formação, tem vaga. É uma área que precisa de profissional, porém é uma área complexa. E não querendo desanimar, mas, tipo, você tem que entender que você tem que ser muito curioso, e curioso profissional, que você vai errar todo dia. Tipo assim, todo dia é um dia de erro, mas tipo, não desanimar com esses erros. Tomar esse erro como um aprendizado. Caralho, parada meio coach aqui agora. E tipo assim, união. Se unir, pô. Porque eu acho que você nunca vai saber de tudo. E você, tipo, você não é o dono do conhecimento do mundo, assim. Eu sou uma pessoa que de vez em quando tô perturbando alguém, Clara mesmo, Clara, disso que ela falou, o pessoal, Samuel, o Chan, são pessoas que eu fico assim, perturbando, até o Corraço, o marido da Gabi, eu fico enchendo o saco, porque tem coisa que eu não sei que os caras têm mais experiência, eu vou saber, pô, então não tem pra que ter isso de tipo, eu sei de tudo, não, pedir ajuda não vale fazer um profissional menos pior, sabe?
pedir ajuda vai mostrar que você está interessado em ser um bom profissional. E aí, e falando assim, mais da área que eu venho, né? Que é uma área que, tipo, não tem muito material e você tem que aprender apanhando. E aí eu não sei como é que vai para de vocês, porque, exemplo, na faculdade é muito difícil a gente aprender sobre segurança e, tipo assim, é aquilo, você tem que se formar para fazer uma pós. E aí até olhando para as pós, assim, que eu olho às vezes muito para pós de segurança, as pós são meio que você fica assim, o conteúdo aqui não tá legal, sabe? Eu falo isso que eu tava fazendo uma pós que, tipo, o conteúdo de mobile era falando sobre desligar o Wi-Fi do celular. Então, segurança quer dizer que a segurança é não usar, né? Então é meio completo. Mas aqui é uma experiência minha e vai da experiência de vocês. Eu quero muito ouvir da Cris, que ela acho que dentre nós é a que é a acadêmica mais focada, mas assim, em pesquisa e tal, e eu queria muito ouvir como que é isso. Mas eu queria compartilhar de uma pessoa que entrou numa faculdade de segurança da informação, curso específico. Um curso de tecnólogo, o pilar dele é mercado, né? Então, teoricamente, ele vai preparar profissionais específicos para uma necessidade de um nicho de mercado, né? O foco não é pesquisa, o foco não é ensino, como é na licenciatura, o foco é mercado. Mas muito bem apontado, como o Kardec falou, até você montar um emento, uma grade, um curso, já defasou o que você tem de tecnologia hoje. Por exemplo, é muito importante você saber camada OSI e você saber redes e você saber infra, tipo cabo e tal. Mas hoje está indo tudo para ESA Code, está indo tudo para cloud, entendeu? Mas como ele falou, é importante você ter uma base. Primeira vez que eu entrei, eu fiz a matrícula da FATEC 2 vezes. Na primeira, porque eu tinha achado o curso muito legal. A grade, falei, vou fazer segurança da informação. Eu super feliz, vou lá para aprender a proteger sistemas e tal. Banco de dados seguros, 17 anos eu tinha, tadinha. Cheguei lá, sala de 40 alunos, só eu de menina, um bando de cara que achava que era o Mr. Robot porque subia a antena de Pringles para hackear o Wi-Fi, entendeu? Então, assim, isso vai desmotivando você. E aí, como eu falei no começo, eu aprendi em eventos quais que eram as outras aplicabilidades. Então, isso que o Kardec falou de que você precisa ser curioso, você precisa estudar, é muito importante que você tenha essa vontade de procurar por você mesmo e se apoiar em pessoas que estão há mais tempo. O Tawan, como ele citou, é um profissional excelente, é uma pessoa que é mega autodidata, o Guiço também, mega autodidata, e são ótimos profissionais. E, desculpa, gente, meu cachorro estava chorando, eu tive que colocar ele no colo, ele está querendo fazer uma participação especial aqui. Ele é bem-vindo. Mas se você quer entrar em segurança, o que é muito importante você entender? De tudo que tem de tecnologia, você pode aplicar a segurança. Então, infraestrutura, você pode ver como vai subir uma infraestrutura mais segura. Nuvem, você pode ver como que você vai subir a nuvem mais segura. Código, como que você vai desenvolver um código mais seguro. Governança, que a Clara falou, e compliance. Existem normas internacionais de segurança. Então, se você já conhece um pouquinho de tecnologia, se você quer ir lá para a parte ofensiva, é muito importante que você entenda um pouco de redes, de protocolos de roteamento e uma linguagem de programação. É muito importante que você tenha isso mais sólido. Se você quer vir para a parte de compliance, é muito importante que você entenda ISOs mesmo, sabe? Vai lá na 27001, come ela com farinha, e entende como que funciona o beabá das coisas. Você está pensando em cloud? Antes de você ir para cloud, é importante você dar lá uma olhada na camada OSI, em infraestrutura mesmo, como que se faz no cabo, para depois você aplicar esses conceitos numa plataforma, né, de nuvem. Por que a gente está falando tudo isso? Como o Kardec bem ressaltou, base é muito importante e tudo como era feito antes, é importante você saber como que era feito no passado para você conseguir ir aplicando melhorias. Tem bastante conteúdo na internet, conteúdo legal, tem cursos pagos,
alguns gratuitos, palestra, se aproxime de uma comunidade que você veja que é aberta a ensinar, troque contato com as pessoas, troque figurinhas. Também, questão de certificação é um ponto que é um pouco polêmico. Uma certificação, ela não é necessariamente a chancela de um excelente profissional. Ela é a chancela de que alguém estudou muito bem um conteúdo, foi lá e conseguiu passar numa prova. Mas grandes corporações ainda olham para o diploma tradicional ou para a certificação. Então, o que eu recomendo? Se você tiver a oportunidade, porque não é barato, se você tiver a oportunidade, você quiser ingressar em segurança, você puder fazer uma certificação, faça. Mas antes de olhar como funciona a prova, ir fazendo simulado e tirar a prova pela prova, entenda o que aquela certificação chancela de verdade. Então, vou tirar da ISO 27001 Foundation. Então, o que é a ISO 27001? É a ISO que é uma norma internacional de segurança da informação, e a de fundamentos me dá fundamentos sobre um compliance de segurança da informação. Então, você vai lá, estuda tudo bonitinho, quando você se sentir confortável a respeito daquele conteúdo, você faz uma prova. Pode te abrir portas à certificação, mas não te dá o suficiente do dia a dia se você não estudar aquele conteúdo direito. Só o papel pelo papel não vai te ajudar a ser um bom profissional. Então, eu conheci caras que lá no LinkedIn, dá 2 linhas só de certificação que ele tem, e ele é um bosta, entendeu? E eu conheci gente que não tem, que não tem uma certificação, mas estudou o conteúdo como se fosse tirar, e são ótimos profissionais. Então é isso. Eu me coloco à disposição, se quiser chamar no LinkedIn, se quiser estudar alguma coisa, principalmente para meninas que tenham dúvidas de como entrar na área, e quiserem auxílio a respeito do que estudar, o que estão pensando em fazer, podem me chamar no LinkedIn sem nenhum problema. No Instagram não vou responder você lá. Mas no LinkedIn, se você quiser me chamar e entender um pouco da área, como eu falei, eu trabalho com tecnologia desde os 17, eu trabalhava com infra, e tem 3 anos e pouco que eu trabalho com segurança da informação. Eu sempre estou tentando aprender e evoluir, e não sei de tudo, mas o que eu puder ajudar e eu souber, eu estou disponível para compartilhar, se quiser chamar lá. E é isso aí. Então, quando eu comecei, né, eu tive meu primeiro computador com 15 anos, porque foi meu presente de aniversário. Assim, nunca fui uma pessoa assim, de gostar de festas, então, assim, você prefere uma festa ou um computador? Quero um computador. Mas naquela época, assim, há muito tempo atrás, não tinha tantos cursos voltados para a área de tecnologia, e eu sempre gostei de desmontar coisas, então o meu foco inicial, quando eu fui fazer uma graduação, foi física. Queria física, mas aí meu tio, que é físico, ele disse assim, olha, então, deixa eu te contar, vai para engenharia que é melhor para a sua vida. Aí, então, quando eu fui para prestar vestibular, eu tentei engenharia elétrica e tentei rede de comunicação, que era no Cefet, porque era o curso mais parecido, né? Porque era algo voltado para telecomunicações, que é algo que eu gosto também. Então, no início, eu comecei nessa parte de redes, né? E aí, assim, tinha um professor de segurança, assim, a gente foi ter aula de segurança no último bimestre, e acabou que eu me apaixonei pela área. E aí ele, assim, foi muito importante na minha vida, porque ele começou a me dar várias dicas, né, de evento, dicas, assim, de como procurar também por materiais, né. E aí, desde a época da graduação, eu já fazia parte de comunidade, só que eu era da comunidade de software livre. Então, eu ia bastante nos eventos de software livre, e também fazia parte de um grupo de mulheres na tecnologia. Aí, graças a esse grupo, o Rodrigo, da H2HC, né, o Rubira, ele entrou em contato com a gente, porque ele tinha uma vontade, assim, de levar, né, mulheres para a área de segurança, e aí, então, fez esse convite para que nós, né, do grupo, ajudássemos a levar mais mulheres para o evento.
E aí foi onde eu conheci todo o pessoal da H2HC. E, assim, o Rodrigo foi bastante importante, assim, na minha vida com relação a essa parte, assim, de segurança, porque é uma pessoa, assim, que sempre me ajudou muito com relação à questão, assim, de estudo, de material, de dicas, assim, até para a vida. Então, assim, é uma pessoa, assim, que eu tenho uma gratidão muito grande. E aí, teve um momento em que eu comecei a dar aula de segurança também, né, na instituição. E aí, quando eu pego a ementa de segurança da informação, a ementa ela é uma ementa que foi criada já há algum tempo, e quando você vai ver a bibliografia, os livros em português, normalmente eles têm uma defasagem também com relação aos livros que estão em inglês, então, grande parte do material, se você quiser realmente estudar tecnologias mais recentes, você tem que pegar o material em inglês, e a gente sabe que no Brasil não são todos que têm a oportunidade de ter uma segunda língua, né? No caso aí, saber falar inglês, né? Então, esse é um dos pontos que a gente tem em termos assim, de desafio. Para tentar minimizar essa defasagem com relação ao conteúdo, né, de segurança, por exemplo, aqui a gente trabalha muito com projeto de ensino e projeto de extensão. Então, se aqueles alunos que têm interesse em pesquisar sobre a área, a gente monta esses projetos, né, que é como se fosse um grupo de estudo. E aí, a partir daí, a gente consegue trabalhar, né, com esses alunos e dando também assim, um apoio maior. Aí também tem a possibilidade de desenvolver os projetos de iniciação científica e trabalho de conclusão de curso também, né? E aí é onde assim, a gente consegue trabalhar com esses alunos. E uma coisa interessante aí que aconteceu recente é que o CONIF, junto com a Cisco, eles fizeram uma parceria para que os institutos federais eles oferecessem capacitações relacionadas aos cursos da Cisco, né? Então, a gente está tendo uma maratona de cibersegurança. E aí, os melhores nessa maratona, eles conseguem um treinamento, né, com os professores, né, com os instrutores da Cisco, tudo de forma gratuita, e dependendo do desempenho, você consegue também bolsas e o próprio valor da certificação. Então, para aqueles assim, que às vezes querem tirar a certificação da Cisco, mas não têm condições, né, de fazer isso, né, pode entrar em contato com os assim, nos institutos federais, porque tem várias academias oferecendo esses cursos de maneira gratuita. Então, é uma outra forma também que a gente tenta aproximar, né, o mundo da segurança com o ambiente acadêmico. Mas não só a Cisco, tem algumas outras empresas também que assim, acabam vendo essa necessidade de formação dos profissionais e oferecem cursos de capacitação, que aí é em parceria com as instituições, né? No caso, com as universidades, com os institutos federais. Então, eu vejo isso com bons olhos, né? Que aí acaba que a gente consegue, porque às vezes a gente não tem uma estrutura suficiente, mas com essas empresas a gente consegue minimizar um pouco essas deficiências. Mas também parte da área docente, porque não é todo professor que tem essa vontade, assim, esse interesse em estudar coisas novas e procurar por isso. Eu costumo participar bastante de eventos, então isso também me dá essa... Eu conheci várias pessoas nesses eventos que hoje em dia, quando eu tenho algum tipo de dúvida, eu consigo acessá-la de maneira mais rápida, assim, consigo desenvolver projetos com essas pessoas, né, que eu conheci nesses eventos, e que também é uma forma de você ter acesso ao que está sendo pesquisado, né, e está sendo o que tem mais recente de tecnologia, né, porque nos eventos a gente tem acesso a essa informação de uma maneira mais rápida, porque às vezes essa informação ela ainda não foi totalmente publicada, então ainda tem algumas pesquisas em fase de teste, dependendo da situação, você pode até contribuir com a pesquisa desse palestrante, dessa pessoa que está apresentando essa solução, essa tecnologia.
Gente, a gente está chegando ao final, né, da nossa mesa. Queria deixar para quem não sabe, né, o aviso de que as discussões sobre assuntos, sobre a mesa, elas estão acontecendo lá no Discord do evento. Tem bastante interação, então, como a gente tinha organizado para falar de vários tópicos, porque poderiam acontecer várias vertentes, né, de discussões. Tem muitas perguntas que estão lá, que a gente não vai trazer para cá. Então, eu separei 2 perguntas para a gente discutir e finalizar, porque a gente só tem esses últimos 5 minutinhos, tá? Mas depois a gente interage lá, para cada um poder, enfim, dar sua opinião sobre o que está sendo trazido lá. A primeira pergunta que alguém ficou curioso quando a gente estava falando de cookie, que como fazer para não aceitar todos os cookies de uma plataforma e ela funcionar? Porque tem umas de streaming, por exemplo, que você tem que aceitar todos os cookies, senão ela não funciona. A pessoa diz que lê, seleciona o que quer ou não, mas a plataforma não roda. Então ele seleciona que tipos de informações quer liberar, né? No caso dos cookies, você tem lá como aceitar e tal. Mas não funciona se você não aceitar todos. Quem quer responder essa pergunta? Quem prefere? Vai depender muito da configuração do site ou da plataforma, tá? Não sou nenhuma especialista em cookies, mas existem cookies que são realmente obrigatórios para um funcionamento, são os necessários, e existem cookies adicionais, que podem ser analíticos, comportamentais, para otimização do uso, e vai do desenvolvedor da plataforma, seja ela um aplicativo, um site, permitir que você tenha um cookie banner, um cartazinho de cookie, onde seja possível a opção da personalização dos cookies, onde você vai autorizar ou o cookie, ou todos os cookies, ou apenas os cookies necessários. Então, se existe a necessidade, por exemplo, um aplicativo de entrega, ele vai precisar do cookie da tua geolocalização para poder realizar a entrega, né? Por exemplo, você fazer a compra e ter a entrega lá, um iFood da vida. Ele vai precisar desse acesso. Então, você vai ter que permitir esse cookie. Depende de qual é a finalidade do aplicativo e qual é a configuração dessa autorização dos cookies. Se alguém tiver alguma outra informação que corrobore ou melhore o que eu falei. Obrigada, Yara. Acho que não, o suficiente. E só para deixar claro, o canal lá que tá tendo interação é a mesa de Keynote, tá? Porque tem vários canais, então só para depois a gente ficar ativo. Quem tiver mais perguntas, interações também, fica sabendo que é lá. A outra pergunta é como vocês veem a questão de segurança no contexto das políticas de empresas como o Facebook. Existem várias threads lá do pessoal falando muito sobre corp, né? A gente falou sobre se proteger, redes, etc., mas a galera estava interessada em como se proteger de corporações. E aí? Alguém? É que, gente, é tanta coisa que eu não sei. Dá mais 1 hora só para a gente falar disso. Então tem que quebrar ainda mais, sabe? Essa questão. Proteger o quê dentro do Facebook? Então, assim, a gente eu acho que tem que ler, né? Ler os termos. E assim, é meio bizarro porque o Facebook ele tem vários serviços, né? E tipo assim, quando você usa um serviço, ele usa aquela sua informação em todos os outros serviços dele. Então é meio bizarro você ter controle de tudo. Tem técnicas, tá? Eu vou procurar aqui de você conseguir bugar o algoritmo, sabe? Tipo, não quero que o algoritmo tal, mas é uma pergunta que tem que ser quebrada em várias etapas, eu também concordo. É que é uma briga que você decide se você quer comprar ou não. Você não é obrigado a estar no Facebook, entendeu? E aí, a partir do momento que você tá, você tem que ver qual briga você quer comprar. É isso. Mais uma vez, gente, obrigada. Obrigada por aceitarem o convite. Por ter. Ainda não tenho certeza se é a estreia de uma roda de conversa de segurança da informação. Eu realmente estou com essa dúvida. Mas caso seja, né, que venham mais, eu acho que tem muitos assuntos aí para serem abordados em futuros eventos. E mais uma vez agradecer a organização por ter me convidado, ter dado essa oportunidade. E para todo mundo que está assistindo, né? Vai ficar gravada lá no YouTube. Então imagina que pode acontecer outras threads e conversas paralelas nas redes. Mas lembrando, as discussões estão acontecendo lá no Discord do evento, que está sendo nosso canal oficial de interação. E é isso. Valeu. Obrigada, gente.
Sextou. Sextou. Beijo, Valeu, até gente. mais. Um cheiro!